Rede, sejam todos bem-vindos ao podcast Melhores Empresários. Olá, audiência do Litoral na Rede, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Melhores Empresários. Um podcast criado para você se inspirar, para você conhecer, admirar e realmente se inspirar nos empresários da nossa região, nas melhores pessoas, nas melhores empresas, em profissionais que são referência e que fazem parte do Melhores do Ano. Hoje eu tenho aqui convidados incríveis, tenho plena certeza que vocês vão aproveitar muito esse programa. Vocês, além de se inspirar, vocês vão ter conhecimentos técnicos, jurídicos, mas principalmente vão conhecer as pessoas por trás desses profissionais que são, sim, referência não só no nosso litoral norte, mas em todo o estado do Rio Grande do Sul e até no Brasil. Vocês vão conhecer já dois advogados aqui de Tramandaí que estão fazendo seu nome aí mundo afora, que são orgulho para todos nós, principalmente para nós, porque eles são melhores do ano. Ative o sininho, manda para os seus amigos, curta e compartilha Litoral na Rede, curta e compartilha a Agência Comunica, Melhores do Ano, que o nosso objetivo é um só: fazer o nosso litoral crescer, um desenvolvimento econômico forte e sustentável. Hoje aqui, então, na nossa bancada do nosso podcast, duas grandes referências no meio jurídico aqui da nossa região, mas além disso, a gente sempre fala para vocês que o principal desse nosso projeto são dois grandes amigos, duas grandes pessoas incríveis mesmo, que você vai ter a oportunidade de conhecer hoje. Comigo aqui, então, os advogados Elaine Han e Lucas Bolzan. Sejam bem-vindos ao Melhores do Ano, esse nosso podcast aqui pensado e idealizado para unir forças, para a gente ver o nosso litoral crescer, para juntar grandes empresários com grandes empresas, e nada mais justo do que tê-los aqui. Lucas, que está conosco aí há 2 edições do Melhores do Ano, Elaine entrando agora, porque vocês são empresários, sim, são advogados, mas são empresários dentro das empresas, dos escritórios de vocês, e são referências e são bem-sucedidos não só como profissionais, mas como pessoas. E por isso que vocês estão aqui, porque aqui a gente preza realmente por sermos, antes de parecer ser ou ser, a gente precisa ter valores, ser gentis. Então todos aqui compactuamos, esse nosso grande grupo ali do WhatsApp, que vocês também estão, compactuamos desses valores, assim, empresários com credibilidade. Muito obrigada por estarem conosco, por confiarem nesse nosso projeto. E eu quero começar por ela, né? Elaine Han, advogada no município de Imbé, procuradora da Câmara de Vereadores, mas voluntária do Rotary Club, vai receber aí na próxima semana uma intercambista. É uma pessoa que está ligada muito fortemente nas causas sociais do município do Imbé, participa ali com o desenvolvimento do Sicredi aqui na nossa região. E eu quero que tu conte para nós um pouquinho, Elaine, da tua trajetória pessoal aí, como é que foi que a Elaine chegou do litoral, a Elaine sempre foi do litoral, e até se tornar, então, a doutora Elaine Han. Ô, Fernanda, que bom poder participar, muito obrigada pelo convite e estar ao lado do colega, né, do Lucas, na qual a gente também se conhece há muito tempo, né, e é importante poder dividir, assim, a nossa história e a nossa história com os nossos telespectadores. Eu vim pra cá muito pequena, eu vim pra cá com 10 anos de idade, pra Imbé, né? Os meus pais acabaram migrando quando houve a troca da moeda, lá em 91, 92, e aí acabamos nos enraizando em um bairro, e eu gosto muito de dizer, assim, nós moramos na mesma casa. Desde então, a minha mãe, né, hoje mora na mesma casa, o meu irmão mora na quadra dos fundos e eu moro na quadra da frente. Então, nós estamos no mesmo lugar há 30 anos, 32 anos, né? E aí a Elaine foi se desenvolvendo aqui na cidade, enfim, sempre participando ou de partidos políticos ou na história da igreja, né? Agora há pouco tempo a gente comemorou aí o Santo Antônio, né? Dia de Santo Antônio, e nós temos uma ligação muito grande com a igreja do Balneário ali, Presidente, em Imbé, e foi assim que eu vim me desenvolvendo, né? Depois acabei fazendo magistério e aí tive uma oportunidade de trabalhar como assessora na prefeitura de Imbé. E aí eu fui para administração, para o direito, enfim, eu guinei a minha vida aí lá pelo ano 2000, 2002, foi quando eu dei um start de mudança.
E estamos trabalhando hoje, já tem 8 anos que eu estou advogando, que eu sou advogada. A gente passa por vários percalços, né? A gente vai aprendendo ao longo desse tempo, mas depois, nesse movimento, acabamos estando no Rotary, estando junto à Sicredi, estando junto à comunidade, e hoje tenho a gratidão de receber uma intercambista que veio da Romênia, que vai ficar conosco durante 6 meses, né? Ela vai vir fazer um intercâmbio estudantil, ela tem 16 anos, e também vai ser inserida na nossa comunidade, porque é a escola que dá a vaga, é o projeto social que vai recebê-la, para que então ela também possa conhecer, né, a comunidade de Tramandaí e de Imbé. Não, assim, eu não teria ninguém mais perfeito para ser anfitriã dela do que vocês, do que a família de vocês, através do Rotary Club. Tenho certeza que vai ser uma experiência incrível para todo mundo, né? A Elaine, que não é mãe ainda, né? Não, tem sobrinhos e não é mãe, vai receber uma adolescente. Vai ser um desafio e tanto, hein? É um desafio e tanto. É um desafio. Tô louca para acompanhar. Estou há 6 meses me preparando para eu conseguir chegar no momento de recebê-la e pensando nisso, né? Mas... Eu não gestei, mas tem os meus sobrinhos, enfim, agora vou recebê-la aí com 16 anos de idade, que é o desafio da adolescência. Então, mas vai ser muito legal. Vai ser enriquecedor demais, vai ser assim, vamos guardar memórias, tanto vocês, nós, a comunidade, quanto ela, e queremos depois, podemos trazer ela um dia aqui para falar e compartilhar aí com a nossa audiência toda essa experiência que ela tá achando da nossa região. E ela vai poder participar dos melhores do ano, vai verdade. Poder da nossa confraternização. É verdade. E aqui também deixei ele pro final. Gente, isso aqui é um bate-papo descontraído, leve, mas é porque ele fala, né? E vocês já me conhecem que eu também falo, e ele também fala. E hoje, você que está em casa, você que só acompanha ele pelas audiências, você é empresário, que daqui a pouco escuta falar muito aí do doutor Lucas Souto Bolzan, e doutor porque tem doutorado, tá? Então, assim, ele vai contar um pouquinho da nossa trajetória, e é um baita orgulho para a categoria, né, Elaine, para nossa região, para o nosso litoral, mas para a gente que é amigo dele também, é um baita orgulho tu dizer, né, que tu é amigo do doutor Lucas, porque ele não se auto-intitulou doutor, tá? Ele foi lá, estudou e garantiu lá e conquistou o título dele. E o título, para mim, melhor do que esse de doutor, é de pai da Lívia, que é o título, assim, mais feliz da vida dele, das nossas vidas, que tá por vir. Então, a gente vai compartilhar aqui com você que tá em casa a trajetória desse amigo, desse menino que crescemos todos juntos aqui e que hoje é uma referência ali com o escritório dele, Bisol e Bolzan. É Bisol e Bolzan ou Bolzan e Bisol? Bisol e Bolzan. E ele vai contar para nós. Lucas, seja muito bem-vindo. E agora a gente não chama mais ele de Lucas, né? Seja muito bem-vindo, pai da Lívia. Eu sou a Elaine. A Fernanda conseguiu trazer o advogado mais odiado de Tramandaí e a mais amada de Imbé. É o equilíbrio. Não, é bom. Não, primeiro, assim, inicialmente, né, contar aqui para vocês, eu e a Fernanda temos uma relação de muito tempo, mas sou obrigado aqui a fazer uma referência profissional, né? Quero agradecer pelo convite, poder estar aqui, vem acompanhando os outros episódios. A gente vê que o trabalho é exatamente esse que a Fernanda narrou aqui, de tentar conhecer a pessoa de uma maneira, enfim, tentar desmistificar alguns pontos e até conhecer o cotidiano desse profissional, o que ele faz. Então, assim, a Comunica sempre nota 10, a melhor agência de todas. Agora essa parceria, Litoral na Rede, fazer esse podcast, enfim, a Fernanda, onde ela toca, é Almidas, bota ouro, transforma tudo em ouro. Então, amém. Realmente é uma profissional destacada, enfim, uma pessoa das melhores que a gente tem em Tramandaí, enfim, uma amiga de muito tempo. Tá aqui com a Elaine também é bom. A Elaine, eu acho que eu e a Elaine somos advogados muito diferentes. Até complementares em certo ponto, né? Enfim, a gente tem uma relação muito boa já de anos e agora a gente está estreitando esse relacionamento e poder estar aqui com ela, trocando uma ideia, contando as histórias, eu acho que é sempre muito, muito bacana e eu acho que vai ser produtivo também, porque são duas advocacias bem diferentes. A Elaine tem um lado mais humano dela, assim, você vê que é uma flor de pessoa, né? Olha aqui pra câmera, tu vai ver, não tem como não gostar dessa mulher. Não tem como não gostar dessa mulher. Enfim, ela tem todo... Eu já sou um pouco mais combativo, enfim, sou um advogado que
Enfim, eu busquei muito na minha vida algumas coisas e hoje eu já tô em outra vibe. Então essa outra vibe é como a Fernanda falou. Vou ser pai pela primeira vez, tá pra 20 de setembro, bem Galdéria, né? Imagina se nasce 20 de setembro. Que nem o pai que nunca colocou uma bombacha na vida. Mas diz que não é o dia certo, né? Nunca cai no dia, mas se cair dia 20 de setembro vai ser legal. A gente tá numa expectativa muito grande, né? Dessa virada na questão É pessoal. até 20 de setembro? Ou pode passar um pouquinho? Não, é dia 20 de setembro o planejado, né? A data Sim. provável de parto que chama. Mas como vai ser natural, Ela vai nascer dia 17, por quê? dia do meu aniversário. Ah, só. olha aí. Não, eu Ela vou vai, dizer... ela vai ser a parte boa da mãe dela, entendeu? Ela tá dizendo, A mãe dela é uma a mãe pessoa dela é uma fantástica. pessoa fantástica, né? Mas ela Carinhosa. Então, podia ser 24. Pensei em 24 porque é aniversário de Tramandaí. A gente que tanto ama a sociedade. Né? 24. E vai ter mas show daí no dia do aniversário. E ela vai não. ser tramandaense. Vai nascer em Tramandaí. Vai ser tramandaense, Olha só, vai ser 24 tramandaense. de setembro. Vai ser Segura até Que é 24. uma das grandes coisas que eu tenho na minha vida. É até interessante. Meu pai veio morar em Tramandaí em 85. Eu nasci em 86. Eu sei que parece que eu sou mais velho, mas enfim, eu só tenho 39. E quando ele veio morar aqui, o meu irmão já tinha 13, 4 anos. E eu fui confeccionado aqui em Tramandaí. Segundo meu pai, num blackout. Eu fui confeccionado aqui em Tramandaí, mas a minha mãe era funcionária pública. Minha mãe trabalhava no governo do estado, já é aposentada hoje. E naquela época tinha licença, ela vai para São Pedro do Sul, onde tinha a mãe dela e tal. Meu pai estava trabalhando como louco aqui no começo. E ela vai lá e fica licença e eu nasço em São Pedro do Sul. Então eu sou São Pedrense do Sul, que é onde a minha mãe e meu pai moram hoje, inclusive. Porque eles voltaram para lá depois da aposentadoria deles. A cidade que eu tenho uma vinculação e tal, mas eu nunca morei lá. Eu sempre fui tramandaense. Ou seja, eu nasci, fiquei a licença da minha mãe, que era 6 meses, eu acho, naquela época. E vim pra cá com 6 meses. E fiquei aqui a minha vida inteira. Morei um tempo fora no exterior, morei um tempo em Porto Alegre, claro, mas sempre aquela vinculação com a cidade. E eu acho que uma característica muito própria minha, se eu puder falar aqui, é que eu realmente gosto dessa cidade. E não por causa da cidade em si, por causa do mar, por causa da situação, não, por causa das pessoas, né? Então, eu fui criado com a Fernanda, conheço a Elaine também desde a minha adolescência, tenho meus amigos de muitos anos, e acaba que a gente vai criando esses relacionamentos e vai desenvolvendo um amor pela cidade. Eu ainda sinto falta de fazer alguma coisa diferente pela cidade. Apesar de eu achar que eu consigo, pelo meu escritório, fazer um bem social por vários motivos. Eu consigo hoje, nós somos 20 pessoas no meu escritório, eu trago Alcançar. profissionais de fora que vêm para cá para morar aqui. Então tem pelo menos 3 profissionais que trabalham muito, 3 advogados que vieram de fora, pessoas que vieram morar aqui, gastar seu salário aqui. Também o nosso escritório, se eu ganho uma ação no Mato Grosso do Sul, como aconteceu essa semana, quem é que vai tirar a nota? Vai ser por aqui, que vai pagar o imposto por aqui, de um dinheiro. Enfim, eu acho que isso é importante. A gente está tendo um alcance regional muito forte, fora de Tramandaí, Imbé, e Capão da Canoa e Osório, que são nossos carros-chefes aqui, mas muito forte no Rio Grande do Sul. E para fora do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Hoje, em São Paulo, eu já tenho tranquilamente mais de 200 demandas. Olha só. Então, assim, a gente fica num trabalho. Hoje, claro, o virtual ajudou, a gente tá se... Inclusive, a gente é demandado por profissionais de lá, inclusive empresas, né? Esses dias mesmo eu fiz uma reunião, até não cheguei a fechar com o rapaz, porque eu não conseguiria dar o serviço que ele queria. Ele queria uma assessoria num campo digital de uma área específica, que eu disse pra ele, olha, eu não tenho tempo como te dar isso aqui, porque eu não tenho a expertise. Pra te dar isso, indiquei um outro profissional, um outro colega de Porto Alegre. Mas era alguém que buscou de São Paulo, enfim, claro, trabalha online, né? Então, assim, ele é meio que um nome digital, nesse momento tá em São Paulo, mas assim, aquelas coisas, a gente vai conseguindo crescer. E realmente, a gente transformou o Bisol Bolsa hoje numa empresa, começou eu com meu sócio, José Olavo Bisol. Começamos nós dois e hoje a gente está num contexto grande tanto de assinar carteira, de trazer funcionários para cá, mas também de pagar imposto, de fazer a economia girar do município. E eu acho que é bacana, eu acho que a gente está com um faturamento bem alto no sentido de financeiro mesmo do escritório, mas claro, tem uma carga para suportar de 20 funcionários, não acaba caindo diretamente no meu bolso, mas enfim, mas é uma coisa que a gente se falando aqui mais para empresários, estão nos ouvindo, é uma coisa que é importante aqui para nossa cidade, esse desenvolvimento. Acho que a cidade está passando por umas coisas também importantes agora, né? A duplicação do João de Magalhães, esse novo asfaltamento da Fernandes Bastos. Eu vejo o litoral, em específico Tramandaí-Imbé, como futuro do litoral. Por quê? Se a gente for olhar Balneário Pinhal e Cidreira, não tem tanta infraestrutura como o Tramandaí tem. O Tramandaí tem hospital, tem tudo. Tem tudo. Tem justiça do trabalho, tem fora, tudo. Referência.
E Capão da Canoa e Xangri-Lá acabaram que estão se tornando muito caro, né? Então, para essa classe média que vai querer migrar para cá, como está acontecendo, esse fenômeno, a gente está vendo no escritório, a gente recebendo essas pessoas que vieram para cá 2 anos da pandemia. Sim, pós-pandemia, pós-enchente. Pós-enchente. Aqui é o futuro, entendeu? Mais essa questão da enchente também, bom, bem lembrado. O Fernando é uma pessoa especial, né? Ela tá sempre mais isso ainda que eu não tinha nem pensado. Então, enfim, é isso, Fernando. Eu acho que vamos poder desenvolver aqui nessa hora aí um bate-papo aí legal. Desmistificar. O Lucas Bolzan, né, Elaine? Vamos desmistificar esse nome, assim. Porque, esse assim, monstro. Para você que tá em casa, para você empresário, assim, a gente sabe que os advogados, sim, quando eles têm uma ação contra a gente, que é empresário, tu passa a odiar sem nem saber quem é a pessoa. Tu recebe aquela intimação, principalmente trabalhista, né? Tu já te bate um desespero, um nervoso, porque todos os empresários tentam fazer o seu melhor e tentam realmente, e às vezes, sabe o que falta? Já falamos num programa aqui, uma assessoria jurídica competente. Ou às vezes o teu contador não te dá uma assessoria... Contador não é advogado. Não dá uma assessoria competente de calcular ali tudo que o teu colaborador tem direito, e aí acaba que tu leva uma trabalhista porque o colaborador tinha realmente razão. Mas o empresário, no seu dia a dia, ali na sua rotina, não tem esse conhecimento. Tô pagando meu contador para ele fazer isso para mim. E a gente tem demandas contra empresas que às vezes é negativa, porque está tudo correto. Eu ganho muito processo como empresa. Eu ganho muito processo. Ontem saiu uma sentença de Porto Alegre, uma empresa daqui, 0 redondo. Confirmado segundo grau, 0 redondo. O valor da causa era 182 mil. Deu 0 redondo. Então, assim, não é sempre certo, tem muita coisa. O que as pessoas têm que entender, Fernando, que é mais ou menos isso, assim, o advogado é um instrumento. O advogado, ele não é a causa principal de nada. Se chegar a Elaine, trabalhadora, for chegar na frente do Lucas e dizer, olha, aconteceu isso, daquela forma e dessa forma, eu vou colocar no papel. Mas se é a palavra da Elaine, eu sou um instrumento, eu só estou informando isso. Eu sou a parte técnica que digo o que aconteceu de acordo com ela. Se ela está mentindo para mim, acontece, tá? Acontece, vai aparecer. O cliente vai aparecer lá, tu vai ter o direito de se defender, tu vai poder contratar um advogado pra se defender. Agora, cara, ninguém gosta de levar processo. Ninguém gosta quando tem uma mentira absurda no processo. E veja bem, eu advogo pros 2 lados, tanto para empregador como para empregado. Acontece nos 2 lados. Tem empregador que quer fazer tudo certinho e às vezes não consegue por um defeito de uma contabilidade ou por alguma coisa. Um acidente, por exemplo. Enfim, coisa que sai fora um pouco do nosso contexto. Como tem empregado de má fé, que chega lá e mente, inventa, que sabe que o profissional é qualificado, que ele está contratando. Daqui a um pouco ele pode tentar tirar um pouquinho mais e tal. Só que assim, eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre isso. 0. E é verdade, eu não tenho. Eu não posso chegar lá e falar uma inverdade. E se o cliente me falou uma coisa, tem uma ficha de atendimento que eu preenchi, vai ser a verdade dele, não é do Lucas. Exatamente. Eu não tenho nada a ver com isso, Fernanda. Eu vou lá e vou fazer o meu melhor defendendo o cliente. Se a pessoa achou que realmente, às vezes o advogado faz um trabalho brilhante, como eu já contra mim, o advogado vai lá, acha um furo, alguma coisa, tu vai lá e tá condenado, e o trabalho do advogado é significativo. Moral, a pessoa contratou a pessoa certa para poder fazer aquilo. Eu enfrento muita resistência, assim, por parte da comunidade, porque, de fato, apesar de advogar para os 2 lados, num contexto de Tramandaí, eu acabei pegando mais fama como advogado de trabalhador. Sim. Então, assim, mas fora de Tramandaí, não. Se for olhar, as maiores empresas da cidade hoje me pagam um valor mensal. Eu ia dizer isso pro nosso empresário, que tá em casa, os melhores do ano, a grande maioria já pagam um valor mensal. Porque daí tem a estratégia, gente, ele não pode advogar contra. Exato, tem mais pontos. Não, mas não é por isso, a gente ajuda, né, a prevenir. Mas é que assim, é que funciona, né? Você tem que pensar que eu preciso ter uma vinculação com essa pessoa para exatamente não poder pegar contra. Então, se quiser o contrato. Mas sim, tem ótimos advogados trabalhando, não só a Elaine, entendeu? Exato. Tem ótimo, precisa ser eu, entendeu? Mas tem pessoas qualificadíssimas e tal. Agora, o que eu sempre digo, né? Contrata um cara trabalhista, né? Um advogado que faça essa área. Por exemplo, Elaine, se o cara for cometer um crime, não precisa nem lembrar de mim. Procurar. Porque eu não sei. Eu também não vou. Gente, mas dizem, eu não sei, tá? Como jornalista, a gente sabe algumas coisas, mas não é isso, é a profissão de vocês. Mas que advogados de porta, de cadeia, que chamam assim, são os que mais ganham, não é verdade? Claro. Estão sempre disponíveis. Só que é difícil tu criar toda profissão depende da criação da reputação, né? Sim. Mas assim, primeiro, a advocacia trabalhista é uma advocacia muito difícil. É uma advocacia que envolve madrugada, que envolve visita em presídio, envolve se envolver com coisas que tu não quer nem saber. Enfim, mas todo mundo tem direito de defesa, né? Então mesmo o assassino, aquele cara, ele tem direito de ser defendido, né? De se botar as suas razões. Então,
Não é porque o advogado é de porte de cadeia que ele é uma má pessoa, nem nada. Não tem nada a ver com isso. Pode ser também, mas... Mas é porque às vezes o advogado gosta da matéria. Eu tenho colegas da faculdade que saíram da faculdade dizendo, eu quero fazer criminal. Não. Tem? Não. Tem. Não, eu vou confirmar o teu raciocínio. Se a Fernanda Menezes começar a fazer direito hoje, ou qualquer uma pessoa que estiver nos assistindo hoje, durante a faculdade, o processo que ele vai mais gostar Sim. vai ser o penal. Depois ele não vai querer saber mais, mas durante a faculdade é o mais legal. É o mais legal para contar. Olha só os exemplos que o professor disse, o cara tá caindo da ponte, dá um tiro nele no meio do negócio. É verdade. Quem é o culpado? Porque ele morreu do tiro, entendeu? Daí Começa as histórias. Eu fui por muitos anos jurada, né? Eles me achavam pra jurada. Quando eu tinha tempo, né? Meu pai adorava. Gente, no início eu não gostava, depois tu criava uma amizade com os outros ali do júri, e aí eles contavam uma história e tu ficava assim, ó. E aí tu queria saber o final. Não, mas é super relevante esse júri também. É super relevante, é uma representação da sociedade muito bacana. E aí tu ficava ali, ó. E aí no final, dependendo do advogado, eu ficava até com pena de quem matou, de quem fez. Eu disse, ai, coitado, foi uma circunstância, foi uma fatalidade. Não, quem nunca viu o júri também, vou interromper. É legal. É muito legal, Júlio. Complementando, né? O Lucas também, como advogado trabalhista, e eu na previdenciária, assim, às vezes a gente diz pro cliente, não, eu vou no presídio. Meu Deus, você vai no presídio. Não, às vezes nós precisamos, porque efetivamente as demandas são necessárias, né? A gente precisa de documentação para desenvolver outros tipos de processo. Esses dias mesmo eu peguei uma assinatura de um termo de rescisão de uma pessoa que estava reclusa. E tá tudo certo. A gente sabe, é do jogo. Só que, efetivamente, se tu tiveres algum problema criminal, por mim, eu não mas eu vou ligar pra um de vocês dois, você sabe? A gente indica bem. Mas sabe que o advogado criminal, geralmente, no passado, ele era o mais reconhecido pela sociedade. Sim, né? Famosérrimos, casos célebres, né? Coisa. E hoje em dia, claro, veio tudo muito midiático e tal, até pulverizou, enfim. Mas assim, tem advogados em Porto Alegre, eu tenho um caso aqui, por exemplo, que eu sei que o advogado, para sair de Porto Alegre e vir até o Modulado em Osório, ele cobrou R$65 mil. Não, desculpa, ele despachou com a juíza também. Tá, ele despachou. Não, realmente. Ele veio ao Modulado, conversou com a detenta Elaine, conversou com ela, fez a festa no carro, protocolou e falou com o juiz ou com o assessor R$65 mil. Isso deve ter, sei lá, uma tarde. A pessoa teve que ser solta, né, gente? Vamos combinar. Não foi. Não foi. Meu Deus. Acontece também. E daí depois até ele não continuou, porque depois foi para fazer um habeas corpus, né, na realidade. Sim. Aí depois o advogado cobrou por isso aí, depois fez o recurso e tal. No fim foi solto alguns meses depois, mas era um caso bem emblemático. Mas depois eu te conto em off. Ai, por favor, a jornalista aqui, ela tá nervosa. Depois eu te conto em off. Mas é interessante, assim, o contato também com com os colegas, né, que atuam nessa área. Então, a gente também tem esse trânsito, e que nem o Lucas falou, há 20 anos nós nos conhecíamos fazendo campanha política, né? E depois acabou que voltamos a nos encontrar nas salas de audiência. Então, cada um teve um rumo na vida lá daquele momento da nossa vida, assim, da política. E eu nunca pensava em ser advogada. Eu comecei a pensar nisso quando eu já tinha meus 22, 23 anos. Eu me formei tarde, eu me formei com 37 anos. 36, 37 anos. 2 meses atrás, então. Recém-formado. Então acaba. Então acaba que a gente também tem uma expertise de vida, né, Lucas? Que isso também é importante para advocacia. Quando tu tem uma expertise também do contato com as pessoas, a gente consegue crescer e entender que o Lucas vai estar de um lado da mesa, eu vou estar do outro lado da mesa, e quando a gente vai levantar, nós vamos nos cumprimentar, isso aí. Às vezes os clientes até não entendem, mas Não entendem, eles jantam juntos, gente. Esses dias eu tive, alguns meses, o prazer de jantar junto com eles, e com mais uns 15 advogados, e eles têm ações uns contra os outros, e tá tudo certo, e aí o posicionamento diferente naquele momento, ali no trabalho, e ele sai, tu vai lá jantar hoje, então, lá na Dona Maria, tudo combinado. E o cliente assim, tipo, eu tô pagando um dinheiro, mas, gente, tem que saber separar. Mas tem advogado idiota em Tramandaí? Tem também, tá? Tem. São todos, tem colega que também, que ele não leva... merece, que daí eu não cumprimento, tá? Só pra dizer, Helene. Tem que manter a minha... Eu tenho que manter a minha imagem de Lucas, tudo demorou. Tem uns caras muito idiota, entendeu? Tem uns caras que realmente levam pro coração
a postura que tu tem a audiência que tu tá defendendo teu cliente, tá fazendo tua parte, o cara tá te pagando pra isso, né? Quem disse E o alguém? Lucas tem uma voz alta, então assim, ó, quando ele começa a falar, todo mundo fica, meu Deus! E na verdade não, na verdade ele é um cara de gente boa. Entendeu? E é o teu jeito de ser, é o teu jeito de falar firme, é o teu jeito de falar alto, é o jeito do Lucas. É que Tá nem defendendo o cliente o dele, Lucas- os interesses do cliente dele. o Lucas iniciou dizendo, tu é meiga, tu não sei o quê. Mas nem por isso a gente deixa, tu entende? É o jeito de cada pessoa. Então, às vezes, o cliente fica assim, meu Deus do céu, agora ele vai brigar comigo, agora ele vai me bater. E, na verdade, não tem nada a Sempre, ver. nem sempre, né, tu ganha no grito ou na tua postura, às vezes ali, ó, depende, tudo Não, eu depende perco do bastante caso. também, eu perco bastante também. Às vezes a gente faz acordo, porque Depende do caso. Mas, claro, facilita ter boa relação com os advogados. Sim. Claro que sim. Eu ia perguntar pra vocês, vocês têm uma relação com a maioria amigável ou com a minoria? Acho que com a maioria, né? Porque vocês transitam Eu bem. gosto da maioria. Eu gosto da Vocês maioria. transitam bem em todos os lugares, porque vocês são boas pessoas, sabem separar isso. Talvez vocês não transitem com aqueles advogados que não são nem bons profissionais, que não sejam boas pessoas, que é diferente. E, É, e é são- Ou os criminalistas também, que a gente não tem contato. é isso, são áreas, né? E também tempos de formação, não vou nem dizer de idade, mas tempos de formação. Então, por exemplo, há pouco tempo atrás, quando a gente ia no fórum, encontrava alguns estagiários e hoje eles são nossos colegas, né? E mesmo assim, advogados com mais tempo, né, na cidade, são advogados que a gente acabou conhecendo com o trânsito do trabalho. Então, isso também faz com que a gente acaba se relacionando, conhecendo, a gente cresceu na cidade, não tem como fugir, né? Não tem como tu dizer assim, não, eu não vou cumprimentar ele porque o cliente vai achar. Não tem. A gente mora aqui, a gente vive aqui, e é que nem o Lucas falou, às vezes isso é bom, porque a gente acaba tendo um contato com o colega, para a gente também poder facilitar, porque o processo ele existe, mas a gente também tem que pensar que a composição, né, ela é importante para os dois lados, e às vezes não é numa guerra, não é numa briga de um processo, a gente tem aí inventários, principalmente, que ficam rolando 10, 20, 30 anos, às vezes, para brigar por causa de uma bicicleta. E o direito de família. Né? E direito de Quero um família. chazinho também, que eu vou Então, passar só. acaba que esse relacionamento, ele é favorável para a continuidade do nosso trabalho e dos nossos clientes, né? Com certeza. E vocês sabem, em termos de números, aqui essa subseção da OAB Tramandaí, quantos advogados tem? 500 e alguma coisa, mas tinha alguns Pega Tramandaí, afastados. Imbé, Balneário Pinhal, Pinhal e Cidreira. Esses 4 municípios, Esses 4 500 e... 470, Não, mas ativo- acredito, ativos. não, mas que ativos. advoga mesmo deve ser metade. Aí tem mais E uma aí, outra assim, parcela. porque a gente sabe, né? Eu vou confidenciar agora algo pessoal pra você que tá em casa. Vocês sabem que a grande decepção do meu pai comigo foi que ele queria que eu fosse advogada, né? Esse pai, eu não nasci pra isso. Eu sempre soube que eu queria ser jornalista. Pai, eu vou ser jornalista, mas minha filha, tu vai morrer de fome? Não, tudo que a gente faz com amor, com dedicação, dá certo. Né? Não, tu tem que ser advogada. E é isso que eu ia perguntar pra vocês. Porque nós temos aí em torno de 470 em 4 municípios teoricamente pequenos aqui do nosso litoral, mas bem-sucedidos mesmo, a gente vai ter aí quantos? 50? 60, se no máximo? Tira fora dessa. Sabe? E bem-sucedido, quando eu digo não é bem-sucedido não só financeiramente, mas bem-sucedido que tem uma credibilidade, que tem uma carteira de clientes, que tem uma recorrência de processo, que tem esse bom relacionamento entre todos os setores, as pessoas envolvidas, que é a OAB, fórum, né, os colegas, comunidade. E aí é difícil, né? Porque advogado tem um monte, mas advogado bom e bem-sucedido são poucos. E junto a isso, Fernanda, a gente também tem a questão das mídias, né? Porque muitos advogados, às vezes tu parece assim, um advogado não é bem sucedido, mas não se sabe o trabalho que se faz, e aí as mídias acabam trazendo muitos clientes. Então, bem sucedido, digamos, financeiramente, tá? Em relacionamento, claro que a gente vê na cidade, realmente acredito que tem aí uns 50, 60, porque também são advogados que já atuam, né, na região um determinado tempo. Então, acredito que sim, acredito que fique mais ou menos aí nessa quantidade. E me perdi no raciocínio. Vai cortar, vai cortar. Eu acho que assim, bem sucedido é o quê, né? Tem que ser pensado, enfim, é financeiro, mas como a Fernanda falou, de credibilidade, sim, acho que dá pra gente pensar nesse número.
Mas assim, a questão financeira, tem que pensar que a cidade é pobre. A região é pobre, né? Então isso dificulta. Tu ser um advogado numa região de Passo Fundo, por exemplo, Serra, então tu tem. Os profissionais lá ganham mais do que a gente. Isso é fato. A tua maior renda hoje vem de fora de Tramandaí? Não. Não, é daqui mesmo. Tramandaí. Não, só se pegar só as empresas que me pagam por mês aqui, eu já consigo, entendeu? Andar. Então não é uma cidade pobre nada, viu? Não, Olha sim, aí. mas é que acaba que a gente criou, né? É por nichos, né? O monopolismo. Sim. E claro, tem tudo o que a vida te traz no primeiro momento. Eu trabalhei já muito com marketing de vídeos e tal. Hoje eu quero evitar rede social, eu quero evitar aparecer, né? São mudanças na carreira, entendeu? Eu já não tenho mais esse interesse de querer mostrar a minha imagem, sabe? De querer estar numa posição de relevância social como... Enfim, porque cá entre nós, o que eu queria da minha vida como marca, eu queria ter a minha qualificação dos meus estudos, eu cheguei lá onde eu queria, eu fiz mestrado, doutorado onde eu queria, eu consegui fazer as coisas como eu queria e eu consegui criar um escritório da maneira como eu queria e agora eu quero que os profissionais que estão comigo se desenvolvam. Então, assim, tu pode olhar nas minhas redes, assim, eu tento não me parecer mais tanto, eu tento ficar um pouco mais na minha, eu quero um pouco, até para esse momento agora que eu quero um 2026 mais vinculado para minha família. Então, assim, eu tô tentando isso, né? E se for perguntar se eu quero que a Lívia seja advogada, é óbvio que não, né? Porque é uma profissão muito estressante, desgastante, é uma profissão que envolve muito sentimento, enfim. Eu digo que eu acho que eu sou muito bom advogado, porque eu me preocupo mais que o cliente. Então, assim, quantas vezes... E ele vai compartilhar isso. A gente chega, Bob vai dormir de noite, assim, tu fica pensando, Fernanda, que zebra, o que eu vou fazer com a Fernanda? E daí tu olha no relógio, tu tá uma hora... Tu tá uma hora pensando, no outro dia de manhã tu liga pra Fernanda, ela diz, nem sei, faz o que tu achar melhor, sabe? Não esquenta com isso, bem na minha cara. Isso aí a gente resolve. Tu vai dar um jeito. Mas isso adoece, né? Isso adoece, porque a gente quer, entendeu? Porque eu tenho também a questão do ego, eu quero vencer. Então, assim, eu quero ser o cara que ganhou. Então, assim, tem tudo que a gente vai trabalhando, assim. Já foi melhor, já foi pior, algumas coisas. Mas hoje, eu acho que a advocacia, assim como tudo, né? Ela ficou muito nas mídias digitais. Enfim, ao trabalho da Fernanda, esse também, né? Uma das coisas que ela trabalha. É importante tu ter um nome na rede social, tu ter um número X de seguidores, tu ter, enfim... Mas nem tudo isso é verdade. Nem tudo isso, porque assim, a gente vem num movimento... Nem tudo isso é verdade no mundo real. Isso que eu ia chegar nesse ponto aqui com vocês. A gente vem num movimento hoje no marketing, tá? Do desmarketize-se, tá? Os grandes nomes do marketing no mundo estão migrando para um desmarketize, que é o quê? Uma coisa mais humanizada, sabe? Quem não está posicionado digitalmente hoje não existe. Fato. Mas o teu escritório já está posicionado digitalmente, a tua equipe está lá, está fazendo o que tem que ser feito, a tua equipe que está começando agora está lá, está fazendo o nome deles também, está levando o nome do escritório. Mas assim, tu hoje pode ficar mais no off, né, o Dr. Lucas, para dar voz ao Lucas pessoa, ao Lucas humano. Porque muita gente que está em casa vai dizer, bem capaz que ele tem sentimento, Seguri não vai ter sentimento, não se envolve com os casos. A Elaine já é mais o perfil de que se envolve, que entra fundo ali naquele caso. Chora junto. Né? Chora junto. Porque, gente, são pessoas. Relação é uma... Tu não tem como não se colocar no lugar. Tu tem empatia pelo teu cliente, né? E às vezes são situações, Fernanda, que falando em chorar, né? Às vezes a gente chora realmente, porque a gente vê que aquela pessoa, ela teria toda a oportunidade, ela teria direitos que se ela fosse procurar no momento correto, ela teria um êxito muito maior na demanda dela, né? A gente passou por uma situação, o Lucas conhece há pouco tempo, em que a gente ficou horrorizado. Só que o direito na letra da lei, ele é na letra da lei. Então, por mais que nós quiséssemos vencer, ganhar mais, não tinha como, porque o direito não estava disponível nesse sentido. Então, assim, foram dias, sim, que eu chorei muito quando eu cheguei em casa. E às vezes as pessoas dizem, é só sentar e escrever. Não, às vezes a gente senta, não escreve, e aí tu fica a noite inteira, assim, pensando, tu acorda de madrugada e pensa, né, não consegue dormir, e aí quando tu senta de manhã, em 2 segundos, tu faz o que tu tem para fazer. Porque efetivamente esse pensar, esse contato também com as pessoas, com as histórias das pessoas, isso também nos ajuda para mim, tá? Eu sei que tu é mais... tem um coração um pouco... Mas esse contar, assim, isso nos ajuda a crescer. Pra mim, eu também às vezes fico pensando, nossa, mas eu sou muito solidária, eu deixo o meu e vou lá e tá tudo certo. Só que é o meu jeito de ser. Eu
tô tentando, mas eu não consigo me tirar desse momento, assim, de chorar junto, de estar junto, e de levar pra casa. Faz parte. Faz parte. Porque é o teu perfil da pessoa que tu és. Mas o Lucas também, depois de todos esses anos como advogado, são aí 15 anos. 15 anos como advogado. 16 anos, né? Não, é 15. Ele ainda se importa, sabe? Ele ainda, claro que com o tempo tu vai criando uma casca como em tudo na vida, Sim. né? Tu vai criando uma casca porque assim, já vi de tudo. Então, quando chega alguma coisa nova, tu fica, meu Deus, esse eu ainda não vi, mas é uma exceção. Mas mesmo assim ele ainda se importa, ele ainda perde noites sem dormir porque ele quer dar o melhor dele. Se vai ser porque ele quer vencer ou se vai ser porque a pessoa realmente, né? Mas ele quer dar o melhor dele para aquela pessoa. Ele tem empatia, vocês têm empatia. E cada um do seu jeito, mas vocês se importam, querem que a pessoa realmente, né, tenha o que é seu de direito por óbvio. E nem sempre a gente consegue. E aí vem a frustração. E como é que vocês lidam com ela? Terapia? Terapia. Toda semana. A Elaine faz terapia. A Elaine pode falar. Não, tem terapia agora. Não, eu faço também. Eu faço uma vez por semana também. Mas eu acho que terapia é uma coisa que todo mundo deveria fazer, Sim, né? Pra é gente que nem academia. É que nem academia, cuidar do mental, do corpo. Porque a gente tem que buscar sempre ser a melhor versão de nós mesmos, assim. E evoluir. E aí as pessoas têm muito isso que os advogados, não, mas eles não têm coração, eles são pessoas que só querem ganhar, eles querem, é lucro, tudo que é lucro. Então, advogado não, ele quer tirar a parte dele. Aí eles falam assim, mas 20%, às vezes 30%, fica para o advogado. Gente, o trabalho da pessoa. E os colaboradores que ele tem, a emissão de nota fiscal que ele vai ter que fazer. E aí, quando tu vai no escritório dele, tu toma um cafezinho, tem um ar-condicionado, tem luz. Custo uma empresa, as pessoas não entendem que empresas têm que ter lucro. Se as pessoas soubessem quanto é custo do meu escritório, ninguém ia reclamar, mais ou menos. Sabe? Então, assim, as pessoas também não têm esse olhar. Ele está ganhando em tudo. Não, ele está ganhando pelo trabalho dele. E o investimento que ele fez no doutorado dele? Mas ele fez um doutorado na URGS. Sim, mas e quantas noites sem dormir que ele deixou de trabalhar, de ganhar para estudar, e o deslocamento que ele teve, e todo o investimento que ele teve que fazer em livro. Então, investimento de tempo hoje na nossa idade, eu diria que até mais do que dinheiro, é investimento de tempo, das escolhas que a gente faz. Então, é isso que a gente tem que trazer para que as pessoas tenham esse conhecimento, porque hoje em dia é tudo muito fácil. Parece que, o Bolsa falou assim, Fernanda, eu sou uma pessoa que, eu acho que rede social é o que eu faço de menos hoje dentro da Comunica. Eu faço isso, relacionamento, assim. Mas Fernando, chegou num patamar que tu pode cobrar mais caro. Posso, porque é o meu tempo. É o meu tempo que eu vou estar... É o meu conhecimento. É todas as vezes que eu deixo meu filho em casa para sair para estudar, para fazer um curso. De marketing. Faz parte do marketing também. Não, de tudo, né? De marketing. Mas que realmente me tornei uma referência nisso, porque hoje em dia a rede social todo mundo faz, que nem vocês falaram. Tem muito advogadinho só de rede social, né, que bota o nome lá e as pessoas acham que é bom porque se vendem bem, porque tem uma agência boa, aí a pessoa se vendeu, e aí chega lá, a pessoa não tem conhecimento ou tá começando, não tem a expertise, não vai entregar o que vocês entregam, porque, né, é novo e tá começando. Uma coisa aqui que eu nem deveria, mas assim, se falar com qualquer juiz do trabalho, ele vai dizer qual é o principal problema da advocacia hoje, é os caras que contratam pela internet, um cara lá do e veja bem, eu faço audiência em São Paulo, eu sou o cara do inferno. Sim. Tá? É o problema, porque realmente eles não estão tão vinculados, entendeu? O primeiro cara não tá na audiência, ele mandou um segundo. E às vezes é um ótimo profissional, eu já peguei, já fiz a audiência com os escritórios de todo o Brasil, com audiência aqui. E assim, péssimos profissionais. E maravilhosos. Então assim, vai ter os dois lados, óbvio, mas esses dias até, enfim, o juiz falou, por que tu contratou um advogado de lá? Tava ali no TikTok e tal. No TikTok. E assim, só que assim, o cara tá fazendo um péssimo de um trabalho, tá? O rapaz vai perder a ação. Tava até fazendo uma dancinha de certo. O rapaz vai perder a ação. E não é porque eu sou advogado da outra parte. Nesse caso, eu tô dependendo de empresa. Vai perder a ação. O processo foi mal conduzido, vai dar errado. Assim, e eu ainda ofereci um valor pra tentar matar ali, enfim e tal. Não quis, e a doutora do valor, aceita. O escritório não deixou, vai chegar, vai dar zero. E aí? Advogado de TikTok não é que seja uma pessoa ruim, é inexperiente, se vendeu super bem lá na internet, a pessoa comprou assim como tudo, né? Que a juventude hoje vai muito por isso aí. Muito. Os caras dos 16 aos 22, 23, eles só estão vendo as coisas pela rede social. Curtidas, os seguidores. E as pessoas mais idosas, os idosos também, a gente também vê idosos, umas pessoas mais velhas, elas também ficam nessas mídias sociais e acaba que eles contratam por ali. Compram tudo.
Compram tudo. Meu pai compra tudo que vê pela internet. Aquele cartão dele já não foi quantas vezes bloqueado porque tentativa de golpe. Porque tudo que vê na internet, eles clicam o dedinho ali. Tem tempo, né? Tempo de... tem ócio, e aí ficam ali pesquisando na internet, aí, viu fulano de tal. E aí vão lá ver seguidores, tem um monte de seguidores. Por isso que eu sempre digo a Elaine, minha cliente, eu falo... Tu pode comprar um seguidor, né? Uma coisa assim. Seguidores não são reais, gente. Não, o que a gente tem que construir... Quantos mil seguidores tem? Eu nem sei, mas o meu é real. Eu nunca comprei nada no meu perfil Os pessoal. da Elaine nunca. também são No reais. escritório também não. Porque seguidores não vão te trazer a credibilidade, né, o teu conhecimento. A gente tem que passar ali na tua rede social, é o teu portfólio, é a tua identidade, é o teu conhecimento, né, para as pessoas conhecerem vocês, para saber que existe. Porque assim, vou contratar a Elaine, bota lá no Google quem é a Elaine. Aí vai lá para a rede social. A gente faz isso quando contrata um serviço, né? Não, gostei, me passou credibilidade, me passou conhecimento. Tem escritório físico, não é só online. Então, a gente precisa informar isso em algum lugar. Mas pouco importa se tu tem 100 ou 10 mil seguidores, entendeu? O importa é que a Elaine está presente digitalmente, passando a credibilidade do trabalho dela. E aí, muito advogado hoje também... E a OAB foi mudando no decorrer desses anos. Porque eu me lembro, quando eu comecei com a Comunica, há 10 anos, um pouquinho mais... A OAB não permitia muitas coisas, né? De divulgação, de mídia. Ainda é travado, porque me parece... E deve manter, tá? Deve flexibilizar algumas coisas, mas assim, não, a advocacia não pode ser... O cliente tem que te procurar porque te procurou. Não pode ser tu ir direto atrás dele, tá? Então, por exemplo, sei lá, tem muita coisa, assim, vou falar uma coisa... vende lista do INSS. E vende a lista dos acidentes de trabalho. Aí eu entro em contato com a Elaine. Elaine, tu te machucou aqui? Vamos processar. Tipo, isso não pode, entendeu? Captação não pode. Agora, a Elaine tá no podcast aqui, contando a história dela, da onde ela veio, por que ela fez, como é que ela fez, de que maneira ela fez, trazendo aqui pra pessoa, a pessoa diz, gostei dessa guria. Vamos lá. Aí é outras coisas, é outra coisa, entendeu? Sim. E a Elaine estudou, ela tá especializada, ela publicou um livro sobre esse assunto. E conhecer a realidade também do lugar, né? Porque até ontem eu fui contratada, na sexta-feira eu fui contratada, e aí o senhor disse pra mim assim, a minha advogada vai entrar em contato contigo. Eu, como assim, né? Não entendi nada. Mas ele tinha uma advogada, só que ela não tinha expertise para fazer o trabalho que deveria ser executado, e ela mesma fez contato comigo e disse, olha, eu não trabalho aí, eu trabalho em outro estado, eu sou de outro estado, e eu acho que é um trabalho que efetivamente tem que ser cumprido por um advogado daí, como o teu nome foi trazido, né, enfim, indicado, a gente vai te contratar, enfim, tu vai fazer o trabalho. E tá tudo certo, porque tu conhece aqui, tu sabe como funciona. Porque assim, a pessoa não sabia como funcionava a vara aqui, ela não conhecia como é o modo de operação, né? Então isso também faz bastante diferença para quem for, né, contratar, enfim, saber que o advogado ele também precisa entender onde nós estamos, né? As próprias empresas, a gente sabe aqui, e o Lucas também acho que pode confirmar isso comigo, há uma sazonalidade de contratação. Então é uma bagunça, as empresas daqui, elas têm bagunça com a pessoa física, a pessoa jurídica, elas compram com cartão corporativo, enfim, então isso também faz com que a nossa região, que, né, nós estávamos falando, outras regiões são muito mais ricas em demandas, efetivamente por causa disso, porque a gente também aqui não tem uma condição, assim, de os empresários procurarem a sua defesa correta, de procurarem profissionais adequados. Então, isso faz com que existam muitas demandas. Exatamente. Com toda certeza. E hoje tu falou aí da indicação, Elaine. Hoje tem a rede social, o Bolzan trabalha muito com a questão de tráfego pago, né? Trabalhou já mais até efetivamente, acho que agora. Mas eu não trabalho a minha imagem, mas assim, o do escritório. Mas a questão da captação de clientes vem mais por indicação? Para mim é mais por indicação. Eu tenho 10% do escritório do Lucas, né? Preferi, nesse momento, continuar dessa forma do que, enfim, aumentar e tal. Trabalho muito por indicação. E não consigo dar conta, assim. Tem clientes que a gente, não tem como. Vai, procura o Lucas, procura, né, outra colega, procura... A gente sempre vai indicando, assim, porque efetivamente tu não dá conta de fazer, muitas vezes, o que vem, né, de cliente que te procura. E lá no escritório também. É a indicação. É a indicação. Na realidade, o que acontece? Eu tenho a doutora Vera Bolzan, uma
advogada muito reconhecida há muitos anos, né? Então, ajudou, né? Por causa que eu tenho meu sobrenome, também atuo na mesma área. E nesses 12 anos de escritório, acabou que a gente vai construindo, né? Então, por exemplo, eu tenho clientes que tiveram 5, 6 reclamatórios. Eu tenho empresas também que, enfim, que voltaram. Hoje mesmo, tinha uma de Porto Alegre, que ele vai fazer um contrato de novo com a gente. A gente ficou um tempo com ele, decidiu rescindiu o contrato, manteve só a trabalhista comigo, rescindiu o contrato, me contratou só para fazer algumas defesas e tal, e contratou uma advogada interna. E essa advogada ficou interna, porque realmente tinha demanda, precisava, e a gente não estava conseguindo dar conta e tal, e foi uma coisa meio acertada. Eu continuei ajudando, né, mandar mensagem, aquela coisa. E agora tá voltando. Então, assim, é muita indicação, muita indicação. Eu acho que, tranquilamente, 80%. Eu sempre digo assim que quando a gente tem clientes, a captação é por indicação, a gente venceu na vida profissional, né? Porque a outra pessoa indica. Outra pessoa lembrar do teu nome é porque tu fez um bom trabalho, porque ninguém vai indicar se a pessoa não é boa, se não gostou, não ficou satisfeito. Então a gente sempre fala, venci na vida quando o meu trabalho, eu tenho uma agência de marketing, de comunicação. Gente, se tu olhar o meu perfil da Comunica, eu sempre chego e digo, não olha lá, não olha. Porque não tem, porque os clientes que chegam a mim são por indicação, né? Não são pela captação da internet, porque eu não tenho tempo para fazer o meu perfil como eu gostaria e para gravar os vídeos que eu gostaria, porque eu não tô maquiada, porque eu não tô com o cabelo ruim, porque não deu tempo naquele dia, porque eu vou chegar em casa, em vez de gravar conteúdo para mim, eu vou cuidar do meu filho. E aí, Fernando, como é que tu cresce? Indicação, gente, venci na vida por isso, assim como vocês, tá tudo certo, sabe? Indicação é o melhor, assim, não tem alguém sentar numa mesa e falar o teu nome. E são posições que é importante tu ter um conhecimento prévio mesmo da pessoa, porque o marketing pode definir o futuro da empresa, né? Não que tu vai quebrar ela, mas pode reverter reposicionar de uma maneira errada. Não, pode até quebrar a empresa, mas tu pode tirar ela do atoleiro, ou seja, e é uma coisa muito pessoal também, a pessoa tem que captar qual é a tua ideia, porque não adianta tu fazer um marketing do Lucas que não represente o que o Lucas pensa, né? Então, assim, e a advocacia também, né? Nesse caso, né? Às vezes a gente tá lidando com o patrimônio da pessoa, né? E ser sazonal, né? Porque tu tá ali na internet e tu contrata a pessoa. Daqui a pouco a pessoa não presta aquele trabalho que tu tá pensando que ela vai prestar, tu não contrata mais ela. Então... Mas é que nem médico, né? Sim, tipo assim... É confiança. Eu tenho meu médico, que é o meu médico de 200 anos, que é o meu médico que eu consulto com ele 3, 4 vezes por ano, que é o mesmo. E eu digo pra ele, ó, cara, tô com tal problema, ele diz, não, vai no fulano. É ele que me diz quem é. O Lucas é muito idoso, ele tem um médico dele, de família, sabe? Aquele médico, tipo pediatra, assim, isso aqui é um clínico geral. Mas então tem um médico também. Gente, eu tenho médico. Eu tenho especialistas do dental médico hoje. Vocês têm médico, assim? Eu tenho um médico que é um cara que dá pra mandar o WhatsApp agora e dizer assim, tá acontecendo tal coisa, tu me atende, tu me... Gente, é uma pessoa que te acompanha no decorrer do ano, mas isso é da tua vida, né? sabe todo o teu histórico. Mas é que o teu médico é diferenciado mesmo, é verdade. Conheço, é uma relação diferente. Mas eu não tenho isso não, gente. Tô com dor aqui, vou no ginecologista, no dermatologista. Claro que sim. Mas é importante alguém conhecer o teu histórico, entendeu? É que nem o teu filho, né? Passa por pediatras às vezes, mas assim, se tu conseguir manter o mesmo por mais tempo possível, melhor. O guri não vai no pediatra desde os 5 anos, tu vai ver. Até os 5 a gente leva, depois tá bem... Mas é isso, né? Eu me lembro que até hoje, né? Coisa louca. Eu tinha 13 ou 14 anos. Grande. A minha mãe me levou no Dr. Flávio em Osório. Olha só. Porque o quê? Eu fui no otorrino e o cara disse, não, tem que tirar as amígdalas. Tem que tirar as amígdalas. Só que eu já tava velhinho nessa época, porque as amígdalas tu tira com 9, 10 anos. Tem que tirar as... Daí minha mãe, minha mãe é enfermeira, né? Disse, não, vai no Dr. Flávio. Cara, o cara me acompanhou a vida inteira. Aí foi lá, já tá falecido já hoje. Mas era o cara, já era. Chegou lá, eu me lembro, porque eu me lembro até hoje da consulta. Eu cheguei, tinha um sofazinho assim, e tinha, sei lá, uns 5 piá, mas criança mesmo, assim, 3, 4 anos, eu adulto quase, adolescente. Maior que o Heitor. Chegou e entrou, assim, aquele consultório, me lembro até hoje, aquela sala grande, assim, sabe? Ele foi, olhou pra mim, mas tu cresceu, e tal. Ele pegou, botou o bagulho, olhou. Pode tirar. Acabou. Fui embora. No outro dia marcou. Tu tirou as amígdalas? Tirei as amígdalas velho. Velho já. Olha só. Ele olhou assim, ele botou, não, pode tirar, é grande mesmo, tal. Inclusive o médico tirou isso pra mim, e que ele faz, sei lá, 5 cirurgias de amígdala por semana, ele disse que a minha foi uma das maiores que ele tirou na vida. Olha só, tu vê, o Heitor quando era pequeno tinha as amígdalas grandes, e a pediatra dele dizia assim,
ele vai crescer e elas vão ficar desse tamanho, não precisa. E aí tinha um outro médico que dizia, não, vamos tirar. E eu disse, ai, tenho pena, né? Tem que evitar, né? Coitadinho, era muito pequenininho. Ela dizia, vai crescer. E realmente ele cresceu hoje e as amígdalas não mais. Porque o problema é que se cresce muito, acontecia de eu ficar muito trancado, que era um inferno. Era um inferno, era ruim. Aí chegou num ponto de eu ter 2 ou 3 crises por ano disso aí. É ruim. E dói. Não, tá louco, não consegui engolir. Né? E agora nesse papo maternidade, paternidade, criança, assim, louca. Não, mas é pra isso que a gente tá aqui, é vida real. Eu quero que as pessoas nos conheçam, assim. Sabe aqueles amigos que a gente gosta de sentar e tomar um cafezinho e ficar junto? Eu quero que as pessoas tenham essa sensação com vocês, a mesma que eu tenho, a mesma que o pessoal do Melhores do Ano pode desfrutar da companhia de vocês, que a comunidade saiba, meu Deus, vou lá tomar um café com eles, porque são pessoas divertidas, são pessoas que é bom ter por perto, são pessoas inteligentes, são pessoas que a gente consegue ter essa troca, né? E aí eu quero saber, Elaine, nós queremos saber, né? Não, a Lívia ainda não nasceu, né? Mas tu quer fazer já um próximo ano diferente, assim, já tá fazendo movimentos diferentes na tua carreira para a chegada aí da tua primeira filha, espero que a primeira, né? De alguns que virão. E a gente... O que tá mudando, assim, no Lucas Pessoa? Eu diria depois, né? Porque senão a gente entrega, mas o que tu já percebeu, assim, que começou a mudar desde que tu descobriu, vou ser pai? Tem um ponto muito importante na resposta que eu vou dar disso, que é com relação à minha esposa, né? A minha esposa é um ser humano fantástico. Ela tem, primeiro, uma capacidade incrível de poder lidar com uma pessoa como eu. Eu sou uma pessoa difícil. E assim, além de ter tornado a minha vida melhor, ela sempre teve um desejo muito próximo. Ela é muito amiga da Fernanda também. Um beijo, Nath. Temos que marcar nosso jogo. Uma coisa de ser mãe. Então, assim, eu sinto que ela tá passando por uma transformação. E óbvio, toda grávida passa, né? Ainda mais a primeira gravidez. E tá sendo uma coisa muito bonita. Porque ela tá realmente feliz. Genuinamente feliz. Mas eu vou fazer uma alteração aqui, tá? Ela e tu. Não, porque a gente também vê, né? a gente percebe, né? A gente que acompanha o Lucas, assim, pelas audiências, né? Pelo trabalho, a gente vê que ele mudou o olhar, que ele tá E antes dele contar que seria pai, a gente já sabia que ele seria pai. Um dia eu cheguei em casa e comentei, ele disse, o Bolsa vai ser pai. Me enlouqueceu. Mas tu foi uma das primeiras pessoas que soube, eu acho que foi a segunda. Sim, mas eu sabia pelo olhar que ele tava diferente, né? Pra te ver como ela é importante. Além de bonita, né? Inteligente, toda maravilhosa, ainda recebe alguma forma eu tenho bons amigos, boas fontes. Não, e assim, tem essa questão da transformação dela, enfim. E é impressionante, porque ela tá mais bonita agora, né? As pessoas falam da grávida, ela tá fantástica, assim, a mulher tá brilhosa, assim, uma coisa... Ela tá. Claro, tem umas alteraçãozinhas de humor aí, né? Normal, a gente... Enfim, tem momentos, assim, que eu vejo que ela tá, assim, um pouco diferente do normal dela, não pra bom, não pra ruim, mas diferente da Natiele. Mas em mim ainda não chegou de uma maneira tão forte como chegou nela. E eu acho, e assim, conversando, experiência com outros homens, enfim, com outras pessoas que passaram por isso, que tem um momento, assim, mas cada vez está crescendo mais a barriga, agora já deu uma confirmação, assim, da barriga. Eu tô bem ansioso, assim, tá? E claro, eu tô fazendo um planejamento para isso. Eu passei por um ano muito difícil, o ano passado, final do doutorado ali, foi, assim... O doutorado, assim, foi um negócio que eu queria muito na minha vida. Só que passar no doutorado na URGS, na área que eu passei, e eu passei em primeiro lugar no processo de seleção, eu tive, assim, foi 2 anos e meio de preparação para fazer o processo seletivo. O processo seletivo do doutorado foi 6 etapas. Aí depois tem que fazer o doutorado, que eu vou dizer que foi mais fácil que o processo seletivo. Aí faz o doutorado, faz as cadeiras, envolve esse deslocamento para Porto Alegre, enfim, tal. E assim, era todo sábado e domingo eu estudando. Nos últimos 4 anos da minha vida, 5. Todo sábado e domingo. Então, eu sou um cara que acorda muito cedo, eu ficava nessa rotina. E acabava que eu me distanciava um pouco da Natiele por causa disso, mas ela entendia, porque ela fazia as coisas dela. Tá? Mas era sábado e domingo, 6h30 da manhã, eu começava a estudar até umas 11, meio-dia. Aí tal, ficava um tempo com ela, final da tarde voltava mais 1 horinha. E acabou que isso, com o escritório cresceu demais, eu comecei a trabalhar demais, a gente começou a ter aqueles problemas, né? Normal, o Fernando já passou por isso também e tal, da gente tá com a cabeça já muito cansado, enfim. Eu comecei a ter sinais claros, assim, de um burnout, mas não um burnout destrutivo, um burnout de realmente, calma, vamos reavaliar, né? Enfim, eu e meu sócio sentamos e tal, e decidimos que esse ano eu ia tentar fazer uma coisa mais light, enfim.
Mas ainda não consegui. Mas a gente tá trabalhando para isso, tá contratando. Vem no né? momento certo, vem no momento certo. E para setembro, que é quando vai nascer, eu vou tentar, né, ficar esse momento presente, pelo menos. Claro que vai ter o recesso, que vai ajudar bastante, né? Que eu vou ter um mês meio que free ali de agenda, que é de 20 de dezembro, 20 de janeiro, a advocacia para. Então, eu estou tentando me programar para isso, para trabalhar um pouco menos. Mas, Lucas, a Elaine tem sobrinhas que ela trata como filha. Mas eu que sou mãe, né, tive um único filho, sou super bem resolvida com a minha maternidade, com o meu único filho, e será sempre só ele, né? E o que muda tudo, porque a tua preocupação, e como pai também muda, não é só como mãe, a tua preocupação em querer ser uma pessoa melhor, em deixar o mundo um lugar melhor, sabe? Criar uma pessoa boa para o mundo, muda completamente a tua percepção, assim. E eu vou te dizer assim, com toda sinceridade, vai ter um período ali da Lívia, que a tua única preocupação do dia vai ver se ela fez cocô ou não. Essa guria não fez cocô ainda! Pelo amor de Deus, tem que fazer cocô! Aí mexe a barriguinha e faz exercício. Então a nossa preocupação, os nossos valores mudam de uma maneira, o que era antes muito, muito relevante, passa a não ser porque tu tem um outro propósito, né? Tu precisa trabalhar, mas a tua presença é muito mais importante do que né, tem que sustentar e tal, mas tu vai ver que tem esse equilíbrio, assim, ó, que a tua presença é muito mais importante do que tu ter, que né, dinheiro, trabalhado, dinheiro, o teu filho tendo a saúde, e é propósito, e hoje eu digo assim, eu tive recente, o teu burnout foi o ano passado, o teu burnout, o meu, foi bem recente, e até vou confidenciar aqui pra vocês, não confidenciei isso ainda, o Lucas me conhece, sou uma pessoa que eu levo muitas coisas, levava muitas coisas pro coração, venho trabalhando na terapia, porque eu me dou muito pras pessoas, mas eu sou uma pessoa que eu não choro, eu me emociono, mas eu não choro, eu, sabe, já de tanto tempo trabalhando assim nesse ramo empresarial, eu não choro. E esses tempos eu tive uma crise, eu chorei na frente do meu cliente, eu sentei e chorei, e ele ficou assim, ó, e aí eu disse, não é contigo, eu só preciso dar uma... beirando a exaustão, assim, a minha mente estava exausta. O meu corpo estava exausto. Eu senti ali, eu disse, preciso parar. Preciso ver o que é a prioridade. E aí, senão tu ia ficar doente, ia ficar numa cama aí por um tempo, entendeu? Exatamente, preciso parar. A minha equipe vai ter que resolver, não é da maneira que eu quero. Eles não têm a experiência que eu quero. Se o cliente não entender, beleza, passa porque eu tenho um propósito, né? Eu tenho um propósito que é o meu filho. Aí eu pensei, gente, mas o meu propósito não é a minha agência. Tá tudo errado onde eu... Não é a minha agência o meu propósito. É ele, se eu ficar doente, quem vai cuidar dele? Né? Quem é? Ele ainda é criança e tal. Eu disse, não, tá tudo errado. Se eu tiver que me reinventar, como eu já me reinventei várias vezes, fazer faxina para sustentar meu filho, não é demérito nenhum, entendeu? Vou lá e vou trabalhar do mesmo jeito. Mas o meu propósito, desde que ele nasceu, passou a ser outro, assim, né? E eu vejo muito a Elaine com as meninas dela ali, as sobrinhas dela, que eu não tenho sobrinhos, né? Mas tu não tem também, né? Todo mundo diz que tu consegue amar tanto quanto, como se fossem teus filhos, assim. Eu tenho 5 sobrinhas. 5. Né? Uma Mulheres? delas, um homem. Uma delas é doutora. Acabou de se formar pela Faculdade de Santa Maria. Fez uma especialização lá em Coimbra. Uma tá retornando de Portugal também, mas ela foi para Porto. Ela foi só fazer uma especialização. E os outros 3 que são pequenos. Um de 14, um de 10, um de 3. Então, a gente tem, assim, os 2 momentos bem separados. Porque as minhas sobrinhas... O meu irmão nasceu depois da minha sobrinha. Olha só. A minha mãe teve, né, enfim, uma situação na vida lá que acabou tendo um temporão. E o meu irmão hoje faz faculdade, tá na Federal de Santa Maria, e ele é mais velho que a minha sobrinha, mais novo que a minha sobrinha. E tá tudo certo, assim, eles são bem resolvidos, eles se entendem bem. Mas eu tenho esses 2 momentos, assim, de lá na minha adolescência. Do teu irmão também, né? Eu fui mãe do meu irmão. Quando meu irmão nasceu, a minha mãe ficou doente. E aí é por isso que, inclusive, a gente tem um dos médicos que a gente vem desde então. A minha mãe ficou doente e eu tive que cuidar do meu irmão. Então, eu andava na rua, levava ao médico. Que idade tu tinha? Eu tinha 16 anos. Mas já era mãe. E todo mundo dizia, teu filho. Não, era o meu irmão. Então, hoje, né, a gente se confunde às vezes, assim, até dessa questão da maternidade. Não faz isso, cuidado com isso. E ele tá lá e a gente tá ajudando ele a estudar, porque eu disse pra ele, agora tu te forma. Agora a gente vai te ajudar pra te ficar aí, depois tu ajuda os que vêm vindo. Vem bem mãe. E pra auxiliar os meus sobrinhos que estão, né, iniciando também. Então, a gente também tem essa vinculação e eu trabalho, claro, para minha vida, para o meu marido, mas eu trabalho com os meus sobrinhos. Eu, né, vejo
o estudo deles, enfim, tudo que eu puder fazer para que eles melhorem, eu faço. Até hoje eu recebi da minha sobrinha, que está fazendo especialização em Porto, ela vai se formar, tá formada, mas a graduação dela é dia 1º de agosto. Então, assim, já vai ser um momento diferente, porque eu vou estar com a intercambista, né? Vou estar com a minha filha emprestada, vou levar ela, né? Enfim, ela vai conhecer a Federal de Santa Maria, ela vai conhecer outro ambiente que ela vem, né? Da Romênia. E aí, esse é o meu propósito, assim, é de poder passar para os meus sobrinhos todas as experiências que talvez eu não tive, mas que eu acho importante que eles vão ter para o crescimento deles, para eles serem bons adultos. Então, isso me emociona muito. Eu nunca, desde criança, eu nunca quis ser mãe. E quando o meu irmão nasceu, ali a gente passou por uma dificuldade financeira muito forte. O meu pai era um grande construtor e ele acabou quebrando porque acabou confiando num sócio, enfim. E quando meu irmão nasceu, a gente passou por uma dificuldade tremenda, assim, de faltar a comida. Então, aquele momento foi um momento de eu dizer assim, não, realmente eu não quero ser mãe. E depois, claro, a minha vida mudou, mas aí veio outra história de vida, mãe. Sobrinhos, já tinha, então... Tu não quer ser mãe de novo? Eu não quero ser mãe de novo. Mas, Elaine, essa é uma tendência. Tu tem 42 anos, né? Isso. Né? Uma rocinha de 25. Mas então... é uma tendência, o meu irmão... É muito bom. Claro, mas a gente não vive sem, Cláudia. Semana que vem tô lá, não. O meu irmão tem, não sei quantos anos, Marcelo tem hoje, 45, talvez 46. Ele não quer ter filhos, não se encaixa na rotina. Já quis por um momento, que aí depois a vida teve outras circunstâncias, levou outro caminho. Hoje ele diz, hoje eu não quero ter filhos. O meu ritmo de vida, o que eu tenho hoje, não me vejo sendo pai. E tá tudo certo, porque eu tenho o Heitor. Eu digo, coitado do meu filho que vai ter que cuidar de mim, do meu irmão. É uma galera que não tem filho, que o filho vai ser o responsável lá na velhice, né? E a gente fica muito feliz, assim, eu fico muito feliz de ver pessoas, de ver o Lucas, né? Porque o Lucas, são 20 anos aí de história que nós nos conhecemos, então, de nós nos ver nessa trajetória e de hoje ver o Lucas de uma forma totalmente diferente. Porque o Lucas mudou muito. O Lucas hoje... Pra pior aqui. Não, pra melhor. Tu mudou, tu tem um brilho diferente, tu, né, aquela sensação boa de falar da tua filha. Então isso também nos transforma, porque a gente também vê a felicidade das pessoas que a gente tem reciprocidade, né? Exatamente. Então, muito legal. E é tão gostoso a gente ficar feliz por um amigo verdadeiramente feliz, tá? Não é só aquela coisa assim, não, verdadeiramente feliz de tu ver. Não felicidade do Instagram. Não felicidade do Instagram. Exato. Quanto mais o casal posta no Instagram, mais eu sou daquelas assim, ó, se o Lucas disser, Elaine, eu e a Nath, a gente tá sem dormir, a gente precisa que tu fique aqui, cuide da nossa filha pra gente dormir e descansar. A Elaine vai. Eu vou. Pode ter certeza que eu vou. Eu vou também, eu vou. Porque é o jeito de eu ser, né? Mas eu já chamei minha sogra pra morar aí. Arranjei um apartamento pra ela no centro. Não, porque nós somos sozinhos, isso é um outro problema, né? Porque a gente precisa de uma rede de apoio, né? Apesar de ter a mãe aqui, o pai e tal. Tem também o padrinho, que é bem presente e tal. Enfim, é separado, mas o marido tá aí também, né? Continua na cidade. E isso é importante. E eu tô vendo a relevância disso. Claro que ela já queria vir pra cá faz bastante tempo, só que a minha mãe e meu pai estão a 5 horas de viagem. Sim. E o meu irmão tá em Porto Alegre. Então, assim, eu, como tinha essa possibilidade, a Natiele mesmo tem um apartamento aqui no centro de Tramandaí, disse, acho que chama a tua mãe pra vir pra cá. E ela já se adapta super bem, daqui a pouco já nos dá uma força também, e é interessante pra ela ficar pré, porque é a única neta, a primeira neta, então, sim, mas é isso aí, a gente precisa de uma rede de apoio. Mas sabe qual é a grande preocupação que eu tenho? Grande preocupação. A preocupação, aliás, que todas as minhas secretárias ali, as 3 que ficam na frente ali, já falaram, né? Lucas, eu quero ver tu não falar palavrão na frente daquele. Eu falo muito palavrão, quem me conhece sabe, né? Meus clientes sabem, né? Eu cheguei a falar em audiência já, né? Assim, eu cheguei a pontos, né? No meio da audiência em Capão, eu falo. E eu chego, o juiz em Capão é um lord, assim, o cara é um lord inglês, assim, o juiz de trabalho. O cara é um queridão, assim. Tá no meio da audiência, assim, e fizeram uma proposta de acordo. E eu tô com o meu cliente como tá com a Elaine, só que eu tava no lugar da Elaine. Só essa é a diferença do negócio. Só. Tinha o seguinte, ó, a proposta, na realidade, vou te dar real, é uma M, falei a palavra. Mas, não sei o que eu disse, calma, doutor Lucas, assim, eu sei que a proposta realmente não pode ser tão boa, mas assim, vamos evitar de usar essa palavra,
E eu disse, fiquei no vermelhão ali, aquela situação, disse, doutor, desculpa, não sei o que. Eu disse, não, eu entendo, lhe conheço. Aqui em mim. Um advogado bem sucedido, doutor, com doutorado. Mas era uma M mesmo, a proposta era uma M. Mas ele não tinha. Elaine. Não tinha. É uma figura, né? E isso depende só de ti. Mas eu acho que eu não vou conseguir. Ele vai ter que se policiar a esse ponto. Mas aí a gente fala e fala que não fala, entendeu? E aí depois ele fica assim, mãe! Não falei isso, não falei. Que imita, né? Começa a imitar. Esse é o problema, se tu né? falar, tu não pode. A mãe pode porque é grande. Eu falo muito palavrão, é uma coisa absurda. Ô, Lucas, agora voltando, tu falou, a gente tá falando de uma forma descontraída, leve, porque esse é o objetivo. Você que tá em casa, que tá nos acompanhando, deixe seu comentário, deixe seu elogio, vamos praticar aí a gentileza com os nossos advogados, com os nossos convidados. Eu acho que a gente pode fazer um mundo melhor realmente se apoiando, se indicando, falando aí de onde vocês conhecem a Elaine, o Lucas. A gente vai responder a todo mundo, mas manda o sininho, compartilha, sigam as redes sociais dos nossos convidados, as redes sociais profissionais deles, acompanhem o trabalho deles por lá, sigam o Litoral na Rede e a Agência Comunica. E como a gente vem falando, o Lucas tá trazendo a sogra aí pra morar no litoral, pra morar seja bem-vinda ao Litoral Norte. E a gente sabe... Fã da Fernanda, Lindora. Fã da Fernanda. É um exagerado, né? Ela é uma pessoa muito, a Fernanda muito fala, querida. entendeu? Ela também. Conversa, a gente conversa. Quase não gosta de conversar, né? E aí, o que a gente tem que... A gente tá reunido nesse grupo, assim, o objetivo do Melhores do Ano, né? Começou por um evento da Comunica, que queria juntar pessoas para realmente fazer um grupo forte de apoio. Mas qual é o objetivo desses nossos encontros? Trazer estratégias, trazer alternativas, buscar plano de ação para o Litoral Norte. A gente não quer que o poder público trabalhe sozinho, né? Porque às vezes eles têm ideias que as pessoas que estão lá podem nunca ter sido empresários, não têm a mesma visão que a gente tem, né? Eles têm, ou se tem, não tem mais essa vivência, essa prática. E aí, o que a gente quer? A gente quer juntar para fazer o litoral crescer, para se desenvolver. E eu sei que vocês têm muitas ideias. O Lucas falou anteriormente, aqui ainda no início do nosso programa, sobre as inúmeras ideias que ele tem para Tramandaí, porque é a cidade que a filha dele vai nascer. A Elaine ali no Imbé trabalha no poder público do Imbé. Então, a gente sabe que às vezes o poder público tem algumas coisas que travam, que tá na lei, e tá tudo certo, entendeu? Eles não podem fazer no tempo que eles gostariam. Então, a gente vem com a iniciativa privada trazendo algumas soluções. Cresceu muito Tramandaí, realmente em Imbé também, a gente comenta, né, o gramado do vizinho é sempre mais verdinho, a gente diz, Imbé tá uma maravilha. E realmente está uma maravilha, né? Aquela orla, aquela beira-mar, e aí Tramandaí tá também, agora a Fernandes Bastos, a João de Magalhães, tem uma grande ligação, que o Gabriel, nosso vice-governador, é muito amigo pessoal do Lucas. Isso é para a região, nossa, é uma coisa de um grande orgulho, mas assim, de uma grande ajuda, porque aí o Rio Grande do Sul olhou para o Litoral Norte, olhou para Tramandaí com os investimentos que a gente merece, né? Que antes era sempre pingadinho, muito batalhado, e o Gabriel vive a nossa realidade, mora por algum período aqui, então sente. O que vocês, como empresários, pensam aí? O que falta? O que a gente pode fazer enquanto empresário para tornar a nossa cidade mais rica, talvez, mais desenvolvida? Porque perto de algumas regiões, realmente, nós não temos tanto poder aquisitivo, né? Um alto poder aquisitivo perto da Serra, Passo Fundo, Lajeado, Caxias. Amanhã eu vou fazer uma incursão pelo interior, que eu vou Caxias, Sananduva e Passo Fundo. Sananduva eu nem sabia que existia no mapa, tá, gente? 15 mil habitantes, fiquei sabendo ontem. 15 mil habitantes. E vocês não têm noção que a maior produtora de um cliente meu é de Sananduva, no meio rural. Eu disse, não, Fernando, Sananduva Eu disse, como assim, gente? É uma cidade até relevante, eu acho. Né? 15 mil habitantes. E aí nós aqui temos 60 mil agora, 65, né? Tem 28. Em Bé tem 28. O que vocês pensam sobre o nosso desenvolvimento econômico do litoral em si? Fernanda, eu acredito que aqui a gente tem uma divisão muito grande, porque as pessoas, cada uma, elas são egoístas, elas pensam só na situação delas, né? Eu venho da Serra, a minha região, na verdade, eu nasci na cidade de Feliz, Vale Real, então... Tá explicado, ó. Então assim, a gente vem de um momento lá na cidade totalmente diferente daqui. Claro que hoje, indo para a cidade, a gente percebe que lá também tá havendo as mudanças, né, das pessoas migrando para Feliz. Há pouco tempo atrás foi a cidade mais desenvolvida, né, do Rio Grande do Sul. Então isso também fez com que a cidade ficasse conhecida. Maior qualidade de vida também, maior qualidade né? de vida. Mas eu vejo que lá as pessoas se unem para fazer o bem, as pessoas se unem
unem para crescer, as pessoas se unem para aumentar, elas indicam efetivamente as outras empresas, elas têm esse relacionamento. O que falta muito aqui. Eu ouvi de um empresário que ele morava em Bé, e ele disse assim para mim: aqui eu nunca sei por que eu sou chamado para uma determinada janta. Eu não sei se é por interesse ou se é efetivamente porque a pessoa quer fazer amizade comigo. E ele é daquela região, ele é da cidade de Bom Princípio, e ele disse: lá as pessoas me chamam efetivamente para jogar futebol porque elas querem a minha presença para jogar futebol, elas não falam sobre o meu trabalho. Então eu acho que falta muito isso. Talvez porque migraram muitas pessoas para cá, né? Eu sou uma pessoa que vim migrada, famílias, enfim. Imigrante, então. Eu sou uma imigrante. Vem pessoas de todos os lugares, né? A gente vê aqui, Sim. nós somos de passagem. Lucas, Muito mais do que outros municípios. Às vezes a pessoa diz, não é bem assim. Não, aqui tem pessoas de todos os lugares do Brasil que às vezes tu nem acredita, né? E eu acho que isso faz a diferença. Eu acho que é esse posicionamento das pessoas entenderem que nós não somos arqui-inimigos, porque temos a mesma profissão e às vezes sentamos na mesma mesa para discutir relações dos nossos clientes. Isso faz com que a gente consiga melhorar enquanto sociedade. Então, eu acho que isso falta sim, essa união. Falta os empregados entenderem que os empregadores, eles não só recebem, eles também pagam tributos, eles têm os seus problemas, porque hoje a funcionária não veio, o outro vai ter que trabalhar um pouquinho mais, aquele, né, teve um outro problema. Isso falta nas pessoas. É o meu sentimento. Eu acho que a partir do momento que a gente conseguir entender que nós não somos inimigos, que nós trabalhamos em prol de uma melhora da sociedade, da comunidade, eu acho que vai mudar muito a nossa região. E é região. Eu morei em Torres, é muito pior do que aqui. Eu morei 3 anos em Torres, e lá é muito pior do que aqui, assim, as pessoas não se relacionam, as pessoas, cada uma a vida delas, elas não se convidam, né? Elas não... É muito estranho, assim. Então, eu vejo que falta isso. Eu vejo que nessa região falta isso. Sim, o Lucas comentou antes, né? Como nossa região recebeu muita gente pós-pandemia, pós-enchente, realmente são pessoas, é um município que tem muitas pessoas que passam por aqui, passam o verão, gostam, tem qualidade de vida, é bom morar na praia, tem vida o ano todo e ficam, e vão ficando, né? Mas eu ainda acho que faltam mais coisas, sabe? Isso é um fator realmente. As pessoas olham muito, são muito individualistas aqui e concorrem umas com as outras. Então, por isso, esse nosso objetivo, que a gente possa fazer essa rede de relacionamento efetivo, que as pessoas se conheçam e que possam se indicar e comprar um dos outros e ter um bom relacionamento entre os empresários, com os empregados. Mas eu acho que ainda faltam mais coisas, Lucas. O que tu acha? Tenho várias opiniões sobre esse assunto. Primeiro, fazer um merchan aqui pro Gabriel, né? E a importância de ter um político da cidade. Então, nós vamos falar do João de Magalhães, ele. Nova Fernandes Bastos, ele. Vamos fazer uma obra na beira da praia. Agora, não sei onde é qual zona ali, vão asfaltar a beira da praia. E a mais importante de todas, que o dinheiro está depositado. Está depositado a ponte. Se não fosse o Gabriel, não ia sair nada disso. Nada disso. A João de Magalhães, a duplicação da João de Magalhães, ela vai ser revolucionária para a Zona Sul. Revolucionária. Sem sombra de dúvidas, vai ser uma obra de mais impacto do que a ponte. Com certeza. Vai ser uma obra de mais impacto que a ponte. A ponte, ela tem um impacto turístico. Vai ser 2 pontes, na realidade, né? Por causa da questão do boto, a gente vai mudar o projeto, vai ficar mais bonito, vai ficar mais legal. O Gabriel tá mais feliz com isso. Então, assim, eu vejo que a gente tem um potencial de desenvolvimento muito grande. Eu acho que Tramandaí tem 2 problemas muito clássicos, tá? Primeiro, a pouca qualidade no serviço público, e eu não tô falando que as pessoas são ruins ou boas e tal. Tô dizendo isso. Não é essa questão. Não é essa questão. Enfim, tem uma boa relação com o nosso prefeito ali, enfim, de hoje, um cara fantástico. Com os outros que já tiveram, enfim. O próprio pai da Fernanda Menezes aqui, um amigão meu que já teve lá, já foi secretário, foi vice-prefeito, enfim. Então, assim, as pessoas são boas, mas assim, eu acho que falta ainda talvez um tino de conseguir captar que a prefeitura não precisa ter 15 secretarias, ela pode ter 6, 7, com um salário dobrado para o secretário poder ser efetivamente fazer aquilo ali, porque o político tem que ganhar bem, tá, pessoal? O político não tem que ganhar não. Tem que ganhar bem. É ridículo um governador do estado do Rio Grande do Sul ganhar, sei lá, 30 mil reais
para gestionar um negócio de, sei lá, de 500 milhões. Entendeu? Um orçamento, entendeu? Aí o pessoal, porque tem que ganhar menos. Claro que 30 mil é um baita do salário, é ótimo e tal, mas assim, se tu vai para iniciativa privada, e se tu governa um orçamento do estado do Rio Grande do Sul, o cara tá ganhando 500 mil por mês. Um CEO de uma grande empresa. Exato, é 500 mil, entendeu? E sempre assim que ele tá usando o dinheiro privado, não o meu, da Elaine e da Fernanda. Com o potencial que o Eduardo Leite tem, que o Gabriel tem, que políticos têm, com conhecimento, com o estudo que eles têm, um CEO de uma multinacional, pelo amor de Deus. As pessoas ficam muito indignadas com corrupção, e é real, porque a corrupção existe, é uma coisa, é um veneno, é uma chaga social, que não é só do Brasil, mas tem muito aqui. Mas assim, o político, para ele poder se dedicar e poder atrair grandes profissionais, tal, ele tem que ser bem remunerado. Como tu quer ser bem remunerado em casa, enfim. O que foge? O que foge disso? A Fernanda não vai aceitar ser secretária. Não. O salário. E por mais que ela fosse se dedicar e ser uma ótima profissional e tal, ela não vai aceitar. Porque, a pessoa aceita porque ela quer ser política. Daí tem uma questão do ego, ou de querer se doar, enfim, tal. Por vários motivos, a pessoa ser política é uma coisa muito legal, muito bacana. Eu tenho parentes políticos, a Elaine também, enfim, a gente sabe. Tem gente que tem vocacionado para isso, para trazer para o povo. Como tem gente que tá lá que gosta da imagem, gosta de ser gostado. Gostar de ser gostado é uma coisa fantástica. Porque tem gente que precisa disso para ser feliz e tá tudo certo, tá? Eu não preciso, a Elaine pouco precisa, a Fernanda pouco. Então, sim, cada um tem seu porém. Então, assim, a gente tem que qualificar as pessoas que trabalham, e não tô fazendo desmerecimento nada. Por exemplo, o Imbé é uma cidade que passou por gestões qualificatíssimas, de ambos os prefeitos e tal. Sou amigo dos dois ali dos últimos anos. Olha o que deu a reviravolta. Nossa. E a disputa entre eles serviu para catapultar melhor ainda o município. Veja só que coisa legal, né? A disputa entre os dois fizeram que os dois trabalhassem mais ainda para fazer um negócio. Quem ganhou foi Imbé, foi a comunidade. Exato. Então, assim, e veja bem, eu falo que os dois foram ótimos prefeitos, sem sombra de dúvidas, assim. E acho, primeiro, precisa das pessoas poderem contribuir mais. Segundo, sentimento de engajamento, de embelezamento da cidade. A cidade de Tramandaí tem um potencial gigantesco para a construção civil, para a pessoa ter a segunda casa, para a pessoa vir para cá, para o home office, por exemplo, no meu escritório. Os advogados trabalham 13 dias presenciais e 2 em home office. Então eu tenho uma advogada de Capivari. Sim. Então ela vem para cá, ela tem casa em Osório, vai ali e tal. É óbvio que ela vai comprar uma casa aqui no futuro, entendeu? Se ela continuar no escritório, se Deus quiser, continue. Então, assim, a gente tem um potencial de construção civil que é enorme e que dá muito dinheiro, que gera muito emprego e renda. Então tem que focar na construção civil e no turismo. Mas isso é mais do mesmo. Como é que vai focar no turismo se não tem dinheiro? Vamos limpar as nossas calçadas. Vamos fazer um esforço para embelezar as nossas frentes de casa como é em Feliz. Feliz é uma cidade linda. Feliz é uma cidade linda. Eu conheço o ex-prefeito de Feliz, o Asman lá, que é filho do Gabriel. Que o filho dele é o Gabriel, que é um amigão nosso desde os tempos de juventude, desde o tempo que eu e a Elaine movimentava lá. A cidade é linda. A cidade é linda porque é na frente da casa da Elaine, da família Han, lá tem um vaso de flor, uma coisa bacana. Pertencimento. Exatamente, as pessoas têm orgulho de ser de lá e tal. Enfim, eu acho que falta um pouco disso. Eu acho que o poder público pode fazer isso. Claro. Eu acho que assim, o Juarez, que é o nosso prefeito, que sabe muito mais do que eu, o Ick também sabe muito mais do que eu, mas é aquelas coisas que um pouco, né? Fazer um planejamento de embelezamento da cidade, porque eu acho que é o que falta. Eu acho que se a gente conseguir melhorar um pouco a nossa parte visual da cidade, das casas pintadas, daquela coisa bonita, enfim, desse trabalho, eu acho que já consegue fazer uma atração de turismo. Porque a diferença de preço também traz muita gente para Tramandaí. Então, tu vai comprar um apartamento em Capão da Canoa hoje, é o maior índice, eu não sei como é que é o nome do índice, mas o do metro construído hoje no Rio Grande do Sul é o maior, é o de Capão da Canoa, o Shangri-La. A terceira maior arrecadação do Brasil de IPTU é Shangri-La. Olha que loucura. Isso é óbvio, vai virar uma cidade rica. Mas a classe média que a gente quer, porque a classe média também é boa. A classe média, ela vem aqui. Nós estamos a 1 hora do aeroporto. A Fernanda pisando. Muito. No meu caso, no meu caso, 1h15. 1h15. Não existe, entendeu? É qualidade na melhor rodovia do planeta, que é a Freeway. Exato. Aí nós temos do lado de nós, aqui, Osório, uma cidade com uma questão de indústria boa, fortíssima. Com a Petrobras, com a Petrobras que vai voltar a se desenvolver, governo sucateia, governo bota dinheiro, enfim, a gente não sabe o que vai acontecer nunca, mas assim, nesse governo está investindo de novo, tal, então assim, está dentro contradição. O cara que trabalha na Petrobras, que não é terceirizado, o cara ganha 15, 20 mil por mês. Ou mais assim, entendeu? Então assim, trazer essas pessoas, onde é que elas vão morar? Tramandaí, na praia. Exatamente, que é mais perto do que a sede de Osório, nesse caso aqui, né, só porque é do outro lado, tem essa questão.
setor fabril de fábricas de Osório. Ele capta a mão de obra em Cidreira, Balneário Piauí, por exemplo. Beira-Rio. Beira-Rio 70% não é de Osório. Não. 5 horas da manhã hoje tinha um ônibus da passa. Beira-Rio na frente do Passa, do capta mercado. essas pessoas. Então, tipo assim, Osório, tendência, vai se desenvolver ainda mais nesse setor, porque tem interesse, eu sei porque o meu primo é prefeito. Tem interesse em atrair esse tipo de empreendimento. E esse tipo de empreendimento traz também pessoas qualificadas para liderar. Então, assim, vamos pensar numa fábrica de tecnologia. Eu me lembro muito bem que quando teve a enchente, a Bell, que é a maior empresa de computação, foi alagada. Sim, Eldorado. Tia, se eu fosse prefeito de Tramandaí, eu estaria ligando pro Michael Dell, no Texas. Eu sei porque eu passei na venda. Eu estaria ligando para ele agora. Cara, traz pra cá. Exato. Falta isso, entendeu? Eu não tô aqui criticando ninguém. Falta isso, traz pra cá, agora. E nada contra o pessoal de Eldorado, tá? Mas assim... Não tinha naquele momento como... Não, mas não tem como a sediar. cidade, se não fizer alguma coisa, ela vai... As De pessoas novo, sabem né? de Ela lá. levou de novo. As pessoas sabem que lá é um setor problemático. Assim, a gente quer fábrica de chip, a gente quer fábrica de computador, a gente quer que venha gente da China trabalhar aqui. Então, assim... Mas eu não aí, sei- Lucas, eu acho que é a gente que quer. Eu não sei se o poder público quer. eu quero, Sabe? Fernanda. É a gente, Não, nós mas- empresários. Mas né? vem do que o Lucas disse, Fernanda, vem da qualificação. Vem da qualificação. Mas eu estaria fazendo... Eu tenho certeza que eu falaria, pelo menos, com o chefe de gabinete lá desse Michael Dell. Tá, mas vamos ligar, nossa. Mas Tipo, sabe o que vai ter que a gente vai ter que... dar, olha aqui, ó, nós estamos do lado do aeroporto, nós temos assim, a logística daqui é boa, a qualidade de vida do teu funcionário aqui é maravilhosa, porque ele vai poder viver na praia e tal. A gente tem hospital, agora abriu um hospital em Capão privado, inclusive ainda para dar, tem público Sim. privado de Capão, a gente tá perto de Porto Alegre, enfim, não tem, assim, Eu acho que falta de... faltam esses insights e talvez não é por falta de vontade deles e nem de conhecimento. É da burocracia, talvez, da rotina ali que se criou o poder público, né? E como tu falou, assim, o salário baixo, as pessoas estão lá, mas eles são bons, eles têm conhecimento, mas falta esse treinamento, falta capacitar para buscar Tu nunca vai projetos. trazer um sabe? profissional de alto nível para ganhar R$6.000, sobrar 5, numa prefeitura que te demanda 24 horas. Isso dá uns exemplos, tá? Sim. É uma secretaria de obras. 24 horas. Meu irmão, Sim, o irmão da Elane. Então, assim, não tem. Ou o cara tem interesse em política, quer ser prefeito, tal, que é legítimo, que é o caso do irmão dela, que é o caso do Thiago, que é meu amigo, e fica lá no secretário. Pergunta pro Thiago se o telefone dele, que hora, quanto tempo ele trabalha esse cara. Pra ganhar, só não existe, entendeu? Assim, não tem. Não, é inviável. E a pessoa que, claro, que ganha o salário base do comércio, ela sabe que o valor é 3 vezes mais do que ela ganha. Mas assim, o cara... O gestor público, muita gente não sabe, ele assina um negócio que chama ordem de pagamento, entre outros documentos, que pode botar ele na cadeia. Assim, né? Então, assim, tem uma responsabilidade a mais, né? E antes era só o prefeito, agora cada secretaria tem o seu Claro. gestor. Responde. Então Ué. responde. Não, eu tenho uma... No meu doutorado, eu vi uma palestra, enfim, sobre um cara que escreveu um paper dizendo do medo do gestor público de assumir de vir trabalhar por causa da questão da cadeia. Porque se eu assinei um negócio que a Fernanda, minha secretária, fez, errou ali, ou que ela estava fazendo uma corrupção e passou para mim, eu sou responsável. E as pessoas têm medo. Claro que sim. Tem medo. Tu trazendo a iniciativa privada ao poder público, olha, tu tem que ter muita conversa. Não, e aí, assim, às vezes aquela pessoa ali não é a que tu indicou da tua confiança, são pessoas que estavam ali, que tu não conhece, e tu vai trabalhar junto e tu não sabe o que aquela pessoa tá pensando, qual é a história dela e qual é a qualificação dela. Então, realmente é muito complicado. E aí eu sempre digo aqui para os nossos empresários, assim, que a gente, às vezes, vai ter que tomar a iniciativa e levar para o poder público, ó, tá aqui a solução para o teu problema. E aí a gente vê no Gabriel, vê no Juarez, as pessoas receptivas, abertas Sim. a esse nosso... Não, realmente a ideia de vocês é boa, quem é que quer abraçar, vamos fazer... Eu acho que vem projetos interessantíssimos aqui para o litoral, tanto para Tramandaí quanto para Imbé, nessa parceria público-privada. Tá? É networking também, eu acho que o networking ele é muito importante. O Lucas já foi secretário do Gabriel. Já. Não. Sim, secretário da da juventude, lá naquela juventude. época, enfim. E Adolescente. o Lucas dizia, né, isso como é importante pra gente também ver esse progresso, né, de observar uma pessoa que é nossa, que é daqui, que por mais que tenha suas responsabilidades, mas a gente vê ele aqui, ele acompanhou, cresceu, então também sabe as demandas da nossa região como um Se as todo. pessoas soubessem quanto ele trabalha. Quando ele estuda, né?
Não E aí, tem- assim, ó, e aí o que a gente tava falando, o quanto ele trabalha e o quanto ele abandonou a carreira dele, que ele tem uma carreira, é um profissional, para se dedicar ao público para ganhar um salário que na iniciativa privada ele ganharia 10 vezes mais. Tranquilamente. Hoje eu tô procuradora da Câmara e é por uma questão pessoal, enfim, mas não é pelo salário, com certeza não, porque o salário é baixíssimo. Tu quer ajudar os munícipes. É um É o relacionamento, network, É, experiência. fazer, né? e é um compromisso, né? Pô, a pessoa precisa de alguém de confiança, ela confia em ti, mas É não aquilo. não estou aqui por causa que eu estou ganhando bem. Não é isso. E assim, bem ao o salário também não é desarrazoado que eu falei. Assim, não me entendam mal, assim, a pessoa tem que ganhar, mas é que assim, é um compromisso muito, muito sério. Não, mas Uma secretaria de porte dessa é 24 horas, entendeu? Não é uma coisa assim, não é ser gerente da Comunica, não, que também trabalha bastante e tal, não, mas assim, é diferente. é diferente. Mas quem tá em casa, os empresários que estão nos assistindo, eles entendem porque eu tenho vários clientes que seguidamente são convidados para ser secretários. Seguido em Tramandaí, em Bé, Capão, até de Porto Alegre eu tenho um cliente que sempre me convida para ser secretário aqui em Porto Alegre. Mas, gente, como é que vão abandonar as empresas deles? Eles falam, não, a gente tem empresas que geram 100, 200, 300 empregos. Como é que eu vou abandonar a minha empresa para ser secretário? Não falta qualificação, não falta vontade, mas eles não têm como. E no caso da Elaine, eu entendo, porque eu já disse, já tivemos essa conversa algumas vezes. Eu disse, Elaine, teu escritório ali na parte da tarde é um movimento importante, né? Tu deixa de atender. E ela, Fernanda, mas é vocação. Eu gosto disso, tá em mim, tá enraizado. E é da profissão também, né? Essa parte política e de ajudar e de contribuir dessa forma para o desenvolvimento do município, porque o Imbé precisa, né, de pessoas confiáveis ali, a administração precisa de alguém com quem confiar. E aí ela tá lá cumprindo, porque eu brigo com ela, eu digo, Elaine, pelo amor de Deus, né? Nós aqui fazendo um trabalho, tu não tem agenda. Ela é meu, é vocação, eu gosto, eu amo o que eu faço, tô contribuindo dessa minha maneira. E não é pelo dinheiro, né? Não é pelo valor. Pela vocação, pela vontade. Pelo que o Lucas disse. E quando a gente está no poder público, a gente alcança as pessoas, a gente alcança o auxílio para as pessoas, que é muito mais rápido por causa da questão do networking. Não é é pela facilidade de tu conseguir pegar a ligação agora, ligar a Secretaria da Saúde, ligar para saber como as coisas funcionam, que isso também é importante. Às vezes não é... bater na porta certa. E bater na porta certa. Tu conseguir cruzar o caminho de uma forma correndo. Tu, não, né? Tu fazer as coisas... saber exatamente pontuar e saber exatamente como funciona, né? Então, isso é importante, isso é uma coisa minha, eu acho, da minha família, o meu pai que nos criou dessa forma, assim, meu pai sempre foi presidente muito de futebol, enfim, sempre engajado na comunidade, tirava do seu e para ajudar, e a gente vê isso, e a minha sobrinha, a de 10 anos, ela vem exatamente nesse mesmo caminho, assim, a gente consegue já ver os traços de auxiliar, de ajudar as pessoas, de ajudar o cachorro da rua, ela tem isso nela que vem, que é nosso, é da nossa criação. Né? Olha só que maravilha. Gente, a gente tá se aproximando do final, porque a gente pode ficar aqui com os dois, assim, ó, 3, 4 horas a fio, mas você que tá em casa, tá na hora de descansar, uma segunda-feira à noite tá aqui conosco, nesse inverno aqui do Rio Grande do Sul. Nosso muito, muito obrigada para você que está aqui no Litoral na Rede, no YouTube, no Facebook. Segue lá as nossas redes sociais, sigam as redes sociais dos nossos convidados, mandem ideias, quem que vocês querem ver aqui dos Melhores do Ano que ainda não passou pela nossa bancada. Vem muita coisa boa por aí, o evento já tá aí, gente, já estamos no meio do ano, né? Dezembro tá aí. Esse evento esse ano vai ser ainda mais extraordinário do que nos outros. E no nosso bloco final, a gente tem sempre um quadro que é de inspirações. Assim como vocês inspiram, a gente às vezes nem sabe, né, que serve de inspiração para muita gente. Muitos advogados que estão começando, o nome de vocês circula lá, eles, né, quem tá na faculdade, a gente às vezes nem imagina. Pô, a gente mora em Tramandaí, uma cidade do interior, no Imbé. Como é que a gente inspira? A gente nem sabe, mas inspiramos muita gente pela conduta profissional, pelas causas que vocês ganham, pelas causas que vocês perdem, pelas histórias ali de bastidores das audiências. A gente não tem nem ideia do quanto o nosso posicionamento diário inspira várias outras pessoas.
eu recebo, vocês também devem receber nas redes sociais e também feedbacks pessoais, eu recebo muita gente assim, ai, Fernanda, comecei a gravar vídeo porque te vi lá no podcast. E a gente melhora a vida das pessoas com a nossa profissão e a gente às vezes nem sabe. Então, como vocês inspiram outras pessoas, como vocês são realmente referência, e falamos um pouquinho de tudo hoje aqui, e isso torna eles, desde que eu falei inicialmente aqui, torna eles pessoas reais, pessoas referências, que eles são pessoas do bem antes de serem, acima de qualquer coisa, eles são filhos, eles são pais de alguém, eles são tios, então eles são pessoas do bem e aí por isso são esses profissionais tão bem-sucedidos. E aí nesse quadro a gente tem assim, ó, eu quero que tu traga, Lucas, 2 referências da tua vida, tá? A primeira profissional, tem uma referência profissional, e aí tu pode falar qualquer pessoa que foi uma referência na tua trajetória, e depois uma referência pessoal de vida, assim, a pessoa que, essa pessoa me inspira, porque nós também somos inspirados todos os dias, né? E pode ser clichês com pais e mães, porque esses nos inspiram naturalmente, mas alguma outra pessoa, assim, que te tocou, sabe? Que disse assim, ó, eu tenho algumas pessoas na minha carreira que acreditaram em mim quando nem eu mais acreditava. E tem algumas pessoas na minha vida pessoal também. E fora pai, mãe, irmão, porque isso daí é ali, tá? Da tua família, natural, né? Que eles te inspirem. E eu queria que tu trouxesse isso aí pra nossa audiência, quem tá em Já casa. sei quem são as duas. Já sei quem são as duas. Obrigada! Deixa eu falar, então vamos lá. Os dois têm um pouco de ambos, assim. Eu vou trazer primeiro uma inspiração geral que eu tenho da minha vida, de um símbolo assim maior, e depois eu vou trazer o mais profissional. Eu tenho uma admiração, uma paixão pela história, pelo como se desenvolveu e o que aconteceu na vida do Nelson Mandela. Então, assim, eu sou realmente fã. Inclusive, um dos motivos de eu ter ido para a África do Sul foi por causa da história. Então eu fui lá no Bairro de Soweto, fiz uma interação cultural com o pessoal lá, a gente ver como é que começou toda a questão do apartheid. Depois eu fui na cela onde ele ficou preso, a gente vai na ilha lá e tal. Assim, eu sou completamente apaixonado pela história do Nelson Mandela. Então, assim, para mim, uma figura mundial, se a gente for olhar, assim, uma pessoa que me inspira e tal, definitivamente seria ele, tá? Mas eu não sou muito fãzão, assim, gente, tipo, assim, jogador de esporte, não sei o quê, não. Eu respeito, eu admiro muito intelectualidades e tal. Então, assim, Nelson Mandela, por todo o significado político dele, mundial, para mim é uma inspiração assim que eu tenho. E o segundo, e daí não é clichê, mas é quase como se fosse uma inspiração. A minha inspiração, assim, uma pessoa que eu acho que tem muito significado na minha vida pela maneira como foi feito, da maneira como andou, e por ser quem é, e pelos desafios que essa própria pessoa enfrentou, e de como ela superou, e de como ela vem enfrentando, com certeza é o meu sócio. O José Olavo, Bisol, Kinder, enfim, como se conhecer, como é conhecido. Sim, Zeca. O Zeca no fórum. Eu tenho uma admiração profunda pela história dele, pela pessoa que ele é, pela pessoa que ele se tornou, e de como ele está ainda evoluindo. Então, eu realmente, é uma pessoa que me inspira todo dia. Quando eu vejo a dedicação dele por alguns assuntos, também ele me deixa bravo de vez em quando, tá? Não é só mas eu realmente tenho assim, para sair, fugir dos clichês. Claro, família, tudo, a gente tem essas nossas vocações, né? Mas assim, para sair um pouco da rotina, acho que respondi da maneira como eu queria. Eu tenho, desde criança, a gente é alemão, né? Veio da Alemanha e tal. Então a gente respondeu muitas perguntas e a gente fala muito de Hitler e como era a vida e como era aquele momento que se vivia, né? Enfim. Então, assim, até por causa de responder muitas vezes as pessoas, eu procurei a vida e procurei saber como se vivia naquela época. Porque o meu avô veio embora, meu bisavô veio embora da Alemanha com toda a situação que aconteceu, né, na Alemanha. Então, assim, na Segunda Guerra. Então, acaba que a história dele acaba se confundindo com a história da nossa vida, né, da minha vida, da chegada do meu avô aqui, enfim, do meu próprio avô, da minha avó. Então, a história dele é uma história que eu levo, assim, eu procuro sempre saber e como era viver naquele momento, porque eu sempre me coloco naquele lugar, né? Então, ele é uma das pessoas, assim, que eu... não é uma questão de referência, mas é uma questão de que de inspiração, né? E eu tenho o meu pai e a minha mãe, óbvio, né? Mas eu tenho uma tia
que ela sempre, assim, estava conosco. Inclusive, quando eu era criança, eu sofri muito bullying, porque eu tinha orelha de abano. Só que eu tinha orelha de abano em 1986, 1985, quando, para fazer a cirurgia, tinha que ser anestesia geral. E a gente não tinha condição. E a minha tia trabalhava no hospital, meu tio era diretor do hospital, então ela me levou para fazer cirurgia. Ela dizia assim, essa menina vai ser diferente. E é uma pessoa que vem comigo todo esse tempo. Eu posso dizer porque eu acho que ela já falou para todas as noras dela, porque ela só tem filhos. Então, assim, as joias de família, algumas ela me deu. E é uma pessoa que eu tenho muita inspiração, eu tenho muito contato, enfim, é uma pessoa que eu vou carregar eternamente para minha vida. Olha só. Ai, gente, vocês tenho plena certeza que vão ser sempre, já são e cada vez mais vão ser inspiração aí para as novas gerações de profissionais que estão vindo aí, para novos advogados e certamente para as pessoas que fazem parte aí do núcleo de amizade e da família de todos vocês. Não tenho palavras para agradecer, foi um bate-papo muito leve, muito informal. Espero que você que está em casa nesse momento tenha aproveitado tanto quanto eu aqui e descoberto, assim, um pouquinho mais da pessoa da Elaine, da pessoa do Lucas, que são seres humanos normais, que nem a gente, tá? Eles só... o que eles fizeram diferente? Talvez estudaram um pouco mais, se dedicaram um pouco mais e obtiveram um sucesso mais rápido. Mas você que está em casa é dedicação, foco, compromisso e estudar. Estudar, ir atrás, acreditar sempre que você pode aí ter uma empresa tão bem sucedida quanto a deles e tá aqui conosco, tá aqui no nosso podcast. Muito obrigada a todos vocês que estão em casa. Acompanhem, sigam as redes sociais, falem as redes sociais aí pro pessoal, por favor. O meu é @BisaueBolzan e @lucasbolzan.adv. E o meu é @advElaineRan e o meu pessoal é ElaineRan, @ElaineRan. Desmarketize, tá? Mas assim, quem não está posicionado digitalmente não existe, mas vamos humanizar esses perfis aí e vamos tornar as coisas mais leves, as coisas mais naturais. Gente, uma boa noite, até o próximo episódio e vem muita coisa boa no Melhores do Ano 2025. Tchau, tchau. Primeiro podcast Melhores Empresários.